Estamos no ar com o nosso 6º episódio do PodX. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se eu fosse vocês, eu abria aí um vinho, pegava uma pipoca, pedia alguma coisa, porque esse podcast vai ser grandioso. Estou aqui com uma pessoa, uma mente brilhante, uma mente que é acelerada, mas uma mente acelerada de forma inteligente e intencional. Ele que é médico, empresário, empreendedor, ele que é palestrante vamos dizer assim, ele teve uma sacada que, como eu disse pra ele no passado, nos conhecemos há bastante tempo, eu disse, cara, você precisa ir pros palcos de todas as palestras de desenvolvimento humano, de gestão, de marketing. Por quê? Se você não levar esse conhecimento, as pessoas não vão conseguir chegar nos objetivos delas. E ele tá aqui hoje, nós vamos falar sobre muitas coisas. Então, ele é médico, ele é empresário, ele é empreendedor, ele faz o marketing dele, ele é engenheiro, ele é arquiteto, e agora vai ser pai também, é esposa, é filho, é amigo. Gente, ele é tanta coisa. É um irmão, toda vez que eu falo, é meu irmão, é um irmão de alma, um amigo. Eu estou com ele, Carlos Portela. É isso aí. Seja bem-vindo ao PodX por Karine Paiva. E é um prazer eu estar aqui, né? E assim, a gente passou acho que quase meia hora conversando antes de começar a gravar. E como é legal assim, ver a naturalidade da conversa, ver que quando a gente está num ambiente, né, que está rodeado de pessoas com a mesma energia, com o mesmo gás, com a mesma determinação, com visões parecidas, as coisas fluem. Né? E é um prazer estar aqui hoje, Karine. Eu acho que assim, eu falei assim, guarda 3 horas. Estamos gravando em plena sexta-feira, mas o nosso sextou hoje é para falar de produtividade, para falar de energia, para falar de disposição, para falar de visão, para falar sobre sair fora da caixa e para entregar, né? A gente não senta em nenhuma mesa hoje para não entregar. A gente consome muito, a gente entende toda vez que a gente está em algum ambiente, a gente quer consumir, né? A gente quer consumir conteúdo, a gente quer consumir network, mas hoje é o dia da gente entregar. Então, tô aqui à sua disposição e vamos lá. Vamos nessa. Nós vamos falar sobre temas extremamente importantes para você crescer o seu negócio, mas principalmente focado na performance e na produtividade. Mentalidade de negócio, como foi para você sair de uma área que era bem, vamos dizer assim, operacional, né? Porque o médico, ele é operacional. Na essência, o médico, ele é operacional. Ele tá ali cuidando de um paciente naquele momento. E, de repente, ser disruptivo. Não deixar de cuidar, não deixar de atender, mas trabalhar a educação desse paciente, trabalhar nele o posicionamento, a mentalidade, a postura dele, muito mais do que receitar ali uma medicação, um exame. Então, me fala um pouco dessa sua mentalidade, como é que você vê hoje a sua área, né? Como é que você atua? Eu costumo falar que pessoas, quando recebem o estímulo correto, ou quando realmente recebem estímulo, porque a gente acha que é estímulo correto ou não correto, mas quando recebem estímulo que favorece, todas as pessoas elas têm capacidade de se desenvolver, né? Na maior parte das vezes, as pessoas elas têm medo, não vou nem falar medo, mas na verdade não tem energia suficiente para quebrar culturas, né? O médico, culturalmente, ele sempre foi aquele cara que vestiu branco, que vestiu jaleco, que estava ali simplesmente receitando, que trabalhava pra caramba, que era bonito falar que trabalhava muito, que chegava cansado, que não tinha tempo de estar com a família e dar plantão. Eu sou de uma época ainda formado pela medicina tradicional, onde eu escutava muito disso dos meus preceptores, dos meus mentores de saúde. Mas com o tempo, né, a gente vai criando maturidade, a gente vai saindo de alguns ambientes, né, ambientes não simplesmente da medicina ali tradicional, e vai entendendo que o mundo é além. Só que quebrar uma cultura é algo difícil. Quebrar uma cultura é algo que gasta energia. É algo que você às vezes é criticado, mas assim, nem todo mundo ele tem a energia suficiente de fazer isso até o final. Ou seja, às vezes na primeira, na segunda, na terceira crítica ele já sai, já para. Então assim, o médico ele não é ensinado na faculdade sobre inteligência emocional, ele não é ensinado sobre inteligência financeira, ele não é ensinado sobre posicionamento, marketing. A gente fala muito hoje na rede social, mas marketing é a vida toda da gente, é o marketing. Eu costumo dizer que quando eu sento numa mesa de restaurante para jantar, ali eu tô me vendendo, ali eu tô fazendo o meu marketing, e a pessoa fala assim, mas como assim vendendo? Lógico, eu tô falando de mim. Então, eu preciso falar de mim para ter... Na época que eu vivia só de consultório, eu precisava falar de mim para fazer exatamente
a minha propaganda, o que que eu fazia, o que que eu falava. Então, entendendo um pouco mais isso, né, eu acho que é uma das principais formas que o médico, o profissional de saúde, que hoje, né, busca uma diferenciação no mercado, precisa fazer. Né? O sair fora da caixa não é simplesmente assim, eu vou me rebelar, eu vou fazer algo de qualquer jeito, não. Hoje a gente tem ferramentas fáceis a qualquer momento. Hoje a internet está aí, é um livro aberto. Né? É um livro aberto, não existe mais aquela desculpinha, aquele vitimismo e fala assim, eu escuto muito ainda hoje. Porque tu é médico. Eu sou, por exemplo, fisioterapeuta. Porque tu é médico. Hoje é mais fácil pra ti, porque tu só atende artista. Vem cá, e de onde eu comecei? Notei aqui, ó. A gente se Pagou conhece. preço, né, de servir antes. A gente se conhece, sei lá, há mais de 5 anos. Mais de 5 anos. E eu lembro assim, quando eu iniciei o primeiro empreendimento, que você fez parte do desempenho, do desenvolvimento ali da equipe, a gente conversava muito e falava assim, né? Você me via esgotado, eu via a Karine esgotada, mas eu conseguia visualizar o que tu tem hoje. E você conseguia visualizar o que eu poderia desenvolver. Você conseguia visualizar eu em cima de palco. Você me falou várias vezes, você precisa levar esse conhecimento para cima do palco. Você precisa levar esse conhecimento para muitas pessoas. Sai de dentro do consultório. E eu só fui entender por muito tempo que aquilo ali era ego. Aquilo ali era orgulho. Você várias vezes você chegou para mim e falou assim, ei, não precisa você ser perfeito. Você tem um grau de perfeccionismo que não precisa. Você precisa quebrar amarras familiares, do teu pai, da tua mãe. Não é simplesmente honrar pai e mãe, não é simplesmente você falar ou fazer o que eles querem. Hoje eu entendo que eu prosperar foi uma das principais revoluções que tiveram na minha vida pra minha mãe e meu pai falar assim, caramba, eu tô tranquilo. Eu dei certo. Eu fiz certo. Eu fiz certo. Né? E quando eu falo assim, esse ano vai ser um ano que é transformador para minha vida. Esse ano, 2024, é o ano que eu costumo dizer, eu tô crescendo para dentro. Eu tô buscando cada vez mais entender o que tem dentro do Carlos. Ou seja, eu entendi que quando eu me solidifico, quando eu crio raízes, quando eu me conheço cada vez mais, o vento que vem externo, a ventania, ela não é capaz, ela só vai balançar a árvore. Entende? Então, quando 2024 eu falo, é o ano que eu vou ter meu filho. Esse menino, ele não tenho dúvida do que ele vai vir numa geração super especial. Por mais que as pessoas falem assim, é super difícil, é isso e aquilo. Não é. Eu quebrei todas as amarras que eu podia. Eu quebrei todas as crenças que eu podia. Então, assim, o Cadu, o Carlos Eduardo, o próximo Carlos Portela, ele vai vir diferente. Se ele quiser conquistar a Marte, eu só vou falar assim, vai. Eu quero ser médico. Eu digo, ele vai, analisa, entendeu? Eu não posso dizer o que ele quiser. Hoje, você, a gente convive com muitas pessoas, a gente conhece muitas histórias de pessoas que falam assim, eu vi catador de lixo virando empresário. Eu vi pessoas que trabalhavam simplesmente como cobrador de ônibus sendo empresário, vendedor de água sendo empresário. E eu te falo, Karine, todos eles têm um ponto de interseção. Todos eles quebraram de alguma forma. Quebraram financeiramente, quebraram a cabeça, quebraram a família, quebraram. Todos eles recomeçaram. Então o sucesso, ele tá pela quantidade de vezes que você cai e consegue levantar. Não é simplesmente pela quantidade de vezes que eu fiz algo e aquele algo deu certo. Não é. Eu acredito muito nisso, que a jornada, que você estava falando antes de gravar, né? Que a jornada é a grande transformação. Você falou assim, o Nova Era vai acontecer, mas estar no palco, cara, é agora. É o que é batendo a cabeça, é errando, é as noites, poxa, essa rota aqui não deu certo, é contrato, é demite, é tira, é bota, são as dúvidas, é esse processo de evolução. E eu vejo que eu me preocupo com a geração de hoje, não é a que está por vir, porque a que está por vir é fruto dessa geração de hoje, de pessoas que não querem se esforçar, de pessoas que não querem aprender, de pessoas que não querem entender que o processo existe e que através dele você cresce, através dele você se transforma numa pessoa melhor. É uma geração acomodada, é uma geração que não sabe a diferença entre lazer e procrastinação, porque tipo, eu tô aqui jogando meu videogame, eu tô me divertindo, eu posso, eu mereço do cartão de crédito, né, que o pessoal confunde muito. Eu tô aqui jogando meu videogame porque eu posso. Cara, tu pode, mas que dia é hoje? O que tu deveria estar fazendo? Será que não tem alguém morrendo porque você não tá ensinando, porque você não tá se desenvolvendo, porque você não está servindo? Então eu me preocupo com a geração de hoje, porque a que vai vir amanhã,
é uma nova geração. Eu tenho certeza que o Cadu, que está por vir, ele vai pegar uma energia diferente. Por quê? Porque filho não rouba, Carlos, filho herda. Eu tenho certeza que os meus filhos, eles vão se desenvolver, eles vão fazer aquilo que eu estou passando para eles hoje. Mas vamos lá. Como é ser um médico que hoje está conectado com 22 CNPJ? Cara, que disruptivo isso. Porque, né, de novo, sair de uma caixinha, de uma visão tradicional para transformar mais pessoas. Isso não é fácil. Parece que é bonito, mas isso não é fácil, porque você está rompendo muitas coisas. Mais uma vez, eu costumo dizer que eu aprendi muito realmente no processo. Eu quebrei também. Você já quebrou. Eu já quebrei minha cabeça, eu já entrei em burnout, já falei isso claramente, falo isso em todas as palestras que eu participo. E eu falo isso não como simplesmente, então, olha, minha história é pior do que a sua. Não, eu falo isso como uma forma de, às vezes, aquela pessoa que está ali no palco, né, aquela pessoa que está ali na plateia, ela fala assim, nossa, ele que é o médico das estrelas, que é colocado como mega empresário, ele quebrou, e quem sou eu? Por que eu não posso quebrar? Né? Então, hoje, o fato de... Né, a gente está hoje com 22 empresas de ramos diferentes. Só na área de saúde, a gente tem empresa hoje de estética, hoje a gente tem empresa de performance, de saúde, desenvolvimento, a gente tem empresa de mobilidade, hoje eu tenho empresa de ensino, tá? Então, hoje, por exemplo, metade talvez da minha vida eu ainda não emplaque na rede social, não mostro na rede social. Eu costumo dizer que eu cresci muito no offline, e você às vezes me falava assim, precisa ir para online. Muitas pessoas me incentivam, eu falava muito, Karen, não é que eu não me sinto preparado agora, ou eu ainda acredito muito no crescimento do offline, eu sou muito do executar, do fazer ali no offline. Eu tinha muito medo de ir para rede social e talvez, enfim, acho que com medo de crítica, né, um pouco de ego também. Então eu fui construir no offline. E eu te falo, principalmente assim, eu sempre fui de uma mente de querer muito conhecer. Em vez de falar assim, eu sei fazer, eu sou dessa... Eu vou muito sobre... a Karen tá me falando isso, poxa, legal, eu vou tentar trazer isso para pra minha realidade. E vou testar. Porque se eu ficar só na cabeça, é aquele... Né? Pensamento, ele pode gerar um sentimento, mas se eu não tiver pensamento e não tiver ação, não adianta em nada, eu não tenho resultado. Então, o meu pensamento, eu tenho que ter uma conduta, eu tenho que ter uma ação. Se a ação vai me gerar um resultado positivo, bem, legal, vou produzir diferente, vou fazer diferente, vou para frente. Se me trouxe um resultado que eu não esperava, foi aprendizado. Então, eu comecei a filtrar, né, coisas na minha vida e falar assim, hoje, por exemplo, eu tenho um investimento que custa milhões. Eu estou fechando esse investimento para criar um outro. Mas o que tu tá deixando para trás? Não importa, para mim foi aprendizado. Às vezes o valor financeiro, ele tá entrando no aprendizado, né? Tudo isso que a gente tá construindo nesse processo, na nova era, é disruptivo, é caro, é quebra de cultura, se não der o retorno financeiro, beleza, mas olha o tanto de aprendizado, olha o tanto de ensino, olha o tanto de engajamento que você tá gerando na conhecimento, conexão. Meu Deus, estou me conectando com pessoas que eu disse, meu Deus, como eu conseguiria acessar essas pessoas se não fosse se através... Se você fosse assim, se fosse o investimento que eu tô fazendo, mas imagina só, eu fazer um mastermind do Joel, da Natália, do Carlos, do Gilberto, do Bush, isso aí já daria o valor do investimento, você vai conquistar bem mais. E além disso, beleza, eu costumo falar assim, todos os dias a gente tem chances de recomeçar. Às vezes, a chance de recomeçar, muitas pessoas ela colocam no valor financeiro. Não vou porque é caro. A pessoa não sabe qual o valor. Se ela soubesse, né, se a gente pudesse garantir para 100% das 3 mil pessoas que vão estar dentro do evento, que vem cá, isso vai mudar a tua vida. Mas que também existe um senso de autorresponsabilidade, que você precisa pelo menos chegar lá, escutar, vai com a mente aberta, não vai com simplesmente, isso não funciona pra mim, isso tá falando demais, isso tá vendendo, isso é uma mentalidade fixa, isso é uma mentalidade fechada, vai com a mente aberta. Talvez essas oportunidades, elas vão estar te trazendo, na verdade, um aceleramento de 5, 10, 20 anos, pode estar te trazendo um aceleramento de uma vida inteira. Eu estava agora, antes de você, já o terceiro, né, podcast do dia, o Edson, né, ele estava aqui, a gente conversou sobre isso, ele disse, Karine, olha, muitas vezes eu tranquei MBA com a Glinha e me coloquei em imersões dessa e eu acelerei os meus resultados de 5 anos em 2 dias, em 3 dias. E eu falei, então é verdade nessa promessa, porque eu sei que eu vivi isso, meu Deus do céu. A minha história é essa. Eu tenho 8 anos como consultora empresarial, mas eu comecei a crescer nos últimos 3 anos, quando eu comecei a me conectar com pessoas, quando eu comecei a me submeter a uma nova modelo de pensar. E no último ano, nós crescemos 300%, quando de fato nós
nos conectamos, quando eu comecei a ver as coisas diferentes, quando eu comecei a ouvir as coisas, quando eu comecei a me conectar, a aprender, a sair daquilo que eu achava que, não, mas eu já sei isso aqui é um padrão, meu amigo. O conhecimento todo dia se renova. E não Você existe fala- padrão muda todo dia. E você falou aqui, Karine, eu cresci até agora sem estar forte no digital. Então, o meu modelo de negócio não obrigatoriamente vai servir para você. Você escolheu nesse momento crescer de um formato. E isso não quer dizer que amanhã você não fala assim, agora eu vou forte no digital. Tem pessoas que não são fortes no offline e são muito fortes no digital. E daqui a pouco ele vai falar, cara, eu vou deixar isso e vou agora cuidar do offline, vou estar mais offline. Então, é o empresário empreendedor, ele parar de copiar o que o outro faz e aprender a inspirar e testar, não é verdade? E até essa fala, se falar assim, tem que ir pro digital. Isso é um padrão. É um padrão que a sociedade está impondo. Hoje a gente vê, lógico, a rede social ela é um mecanismo, ela é uma ferramenta valiosíssima quando você sabe utilizar. Mas eu costumo falar assim, uma hora as pessoas também entendem, elas cansam, elas mudam. Antes a gente tinha jornal, depois do jornal foi a TV, teve rádio, teve a época das lives. Hoje, por exemplo, já tá passando. Teve a época do curso, muitas pessoas consomem, mas também muitas pessoas, eu costumo falar, e uma teoria que eu sempre levo pra minha vida, as pessoas elas precisam de conexão. A conexão, às vezes a gente tá aqui triscando, abraçando, e isso é humano, isso é fisiológico. Isso é o natural. Então, por isso que eu sempre investi nisso, sempre investi no offline, em empresas, em posicionamento que eu falo assim, eu quero entregar. Hoje eu costumo ver a saúde de uma forma bem completa e bem complexa. Mas quando eu digo assim, quando eu entendo, a gente vai falar muito sobre, principalmente no Nova Era, sobre performance, saúde, de onde é que vem, como é que eu... Energia, né? Como é que eu faço, né? Como é que eu faço para vender? Como é que eu faço para pensar? Como é que eu faço para resolver o problema que está dentro da empresa? Como é que eu faço para achar esse problema que está dentro da empresa? Eu preciso de energia. Eu preciso de energia mental. Eu preciso de um pouco de tranquilidade. Às vezes eu preciso de um tempo de qualidade para sair da empresa e entender aquela complexidade e falar assim, o erro está aqui. Às vezes é um pequeno parafuso, mas no meio do caos, o empresário ele não consegue resolver. Por isso que a gente sempre fala, o mentor, sei lá, financeiro, o mentor da contabilidade, o mentor do marketing, o mentor do desenvolvimento, o mentor empresarial, ele vem olhando de fora. Muitas vezes o que o empresário ele não consegue enxergar, certo? Então assim, eu cresci bem, mas cresci bem mesmo quando eu saí de dentro da empresa. Quando eu falei assim, não vou atender. Eu tinha muito medo de falar assim, não, se eu parar de atender, eu sou 95% do faturamento da minha empresa ainda. Mas eu tinha um medo de falar assim, eu era 99, lembra? No primeiro, lembro, sim. 99 do faturamento da empresa, 0,9 talvez. Eu me lembro assim, meu Deus, mas se eu não vier, não tem cliente, não flui, o negócio não roda. E aí eu falo assim, hoje eu atendo 30% do que eu atendia antes. E a gente cresceu mais de 500% nos últimos 2 anos, né? Coisa assim, se a gente for colocar na empresa médica, no Brasil, a gente é uma das empresas que mais fatura, não simplesmente com saúde, com consultório, nada disso, mas com facilities, com exatamente como que eu resolvo problemas de empresário, de artistas e pessoas que querem desenvolver. E isso faz parte do quê? É uma visão mais ampla da saúde. Eu costumo falar para o empresário, muitas pessoas estão com fadiga, com cansaço, com alterações relacionadas ao humor, à ansiedade, à depressão, à alteração de sono. Se a pessoa vai... sono, a cada 10 pessoas que eu atendo, 9 tem problema de sono. Ou seja, se o sono é um dos principais fatores relacionados à disposição à energia, se eu durmo mal, como é que eu tô no outro dia? Eu não tenho produção. E o que acontece? Às vezes, muitos empresários tentando impor uma produtividade de algo que, às vezes, a própria fisiologia dele não permite. Eu tô cansado, eu quero produzir. Aí eu vou pro café, eu vou pro energético, eu vou para medicamentos que estão relacionados à melhora de concentração. E às vezes não é, às vezes é só um simples descanso. Só desligar. Né? Mas como né, eu sei que existe o medo. Por exemplo, um médico, como a gente estava falando, a gente não é ensinado a isso, a gente é ensinado só a trabalhar. O certo, o correto, o herói era aquele cara que trabalhava pra caramba e descansava pouco. A gente sabe que isso não é real. A produtividade, ela tá no descanso. Até porque o estar trabalhando não significa dizer que você está produzindo, né? Exato. Então, eu me lembro bem que você falava isso. Eu falava assim, mas eu tenho que estudar à noite, porque é a hora que eu produzo, não é a hora que você se viciou. É a hora que você condicionou. Por que não estudar, acordar às 5 horas da manhã e estudar e dormir mais cedo, né? Eu me lembro.
E olha que interessante, fisiologicamente, o nosso corpo ele tem horários específicos de produzir o hormônio de sono. É na hora que escurece. Só que a gente vive num mundo de claridade. Então, hoje a gente não produz hormônio de sono. E a fase mais importante do sono é o que vai de 10 da noite a 1 da manhã. É a fase onde você consolida suas memórias, é onde tu melhora a tua concentração, é a hora que você produz os melhores hormônios. De 10 horas à meia-noite, a maior parte da população brasileira está acordada. Então, por que muitas pessoas têm alteração de memória? Fala assim, eu tô com TDAH, que é déficit de atenção, eu tô com Alzheimer, eu tô muito esquecido. Ei, o descanso, nós somos uma máquina também. O nosso HD ele precisa ser limpo no final do dia. Entende? Por isso que a saúde ainda é a base para a energia. E a energia é a base para o trabalho. Eu costumo dizer, Karine, e assim, eu sou muito bem racional e bem positivo num fato de todos os dias as pessoas elas acordam para trabalhar. Para trabalhar. E para que a gente trabalha? A pergunta é, por que a gente trabalha? A gente trabalha para ter um retorno financeiro. Não adianta romantismo de, é porque eu quero mudar de vida. Isso aí é o fim. Meu propósito. Isso é o fim. Isso é o que às vezes é uma fala popular, é um dito que todo mundo faz. Eu quero saber se você vai conseguir dormir se você estiver devendo um boleto. Se você vai dormir se você tiver com conta para pagar. Se seu filho tiver sem o medicamento, sem a comida, sem os livros da escola. Como é que eu compro isso? Pedindo um sinal? Não, eu compro isso através de dinheiro. Então o dinheiro ele é um meio para a gente obter tudo isso. Desde um arroz com feijão, de uma passagem de ônibus, a compra de um jato, a compra de um helicóptero e por aí vai. Então o dinheiro. Então todos os dias a gente acorda para trabalhar. Isso é o que motiva a maior parte das pessoas. E para trabalhar a gente precisa de energia. A única forma que tem de entrar energia no corpo é através de comida e descanso. Outra coisa que é muito importante, eu atendo hoje somente empresários, né? Tem 2 anos que eu me posicionei só para empresários e empreendedores. Então, você também se posicionou atendendo um empresário que precisava descansar, porque ele nem tinha essa racionalidade enquanto país. O que acontece? Quando o empresário chega, ele tá sugado, ele tá triste, ele tá deprimido, ele tá com crise no casamento, ele tem dinheiro, porque se eu trabalho, eu vou ter dinheiro. Eu sempre falo, a coisa mais fácil do mundo é você ter dinheiro. Basta você trabalhar, você vai ter. Eu vou ter pouco, eu vou ter muito, depende da tua produtividade. Aí eu falo assim, todo mundo que está doente vai roubar a tua energia. Então, se eu estou mal, o que eu faço com meu marido? Eu roubo a energia dele. O que eu faço com meu colaborador? Eu roubo a energia dele. Então, nós somos pessoas que destruímos nossa energia e destruímos a energia do outro. Porque se eu estou mal-humorada, se eu estou estressada, se eu estou cansada, uma pessoa passa bem que, oi, bom dia. Eu disse, bom dia o quê? Você roubou a energia da outra pessoa também. Então, hoje, além de nós não termos energia por conta de tudo isso, nós ainda roubamos a energia do outro. E aí o mundo vira essa crise, essa coisa tão triste, tão cheia de conflitos, de problemas, e quando na verdade era para todo mundo viver, né, bem, paz e amor, cada um. Você deu exemplo de uma coisa assim, eu vou trazer pro evento de novo, porque eu tô apaixonado por esse time, né? Esse time de... Eu sempre foi o meu... Acho que ela tá realizando não só o meu sonho, mas acho que o sonho do Norte e Nordeste inteiro de trazer esse evento pra cá. Mas uma coisa que eu vi assim, alguém me comentou, os comentários, nossa, um evento tão importante que talvez assim, muita gente sai do Piauí para fazer todos esses cursos em São Paulo, em outras cidades, fora do país. E aí tem gente falando assim, criticando. Cara, se tu não vai, pronto, respeita, não vai, ponto final. Mas assim, tem pessoas que querem ir, que querem investir. Isso aqui, será assim, você traz isso aqui sem dinheiro? Não. Você traz isso aqui com alto investimento. Muito. E além de investimento, você tem que ter o investimento, porque existe o investimento dinheiro, que você compra essa água, existe o investimento que também é mensurado, que é de relacionamento, que te permite acessar o lugar que vende a água. Que são 2 coisas diferentes, porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem acesso. Mas quando você tem acesso, você consegue fazer dinheiro e consegue ter as coisas, né? Vamos falar sobre isso aqui do Piauí, viu? Desse lado crítico das pessoas. Minha avó já falava, né? Eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho amigos. Eu costumo dizer isso. Acesso. Né? Acesso. Eu anotei aqui. Eu me lembro bem que você falava que quando você estava na residência, né? Os seus amigos falavam assim, tu é doido, tu vai ficar aí nesse plantão desse médico tal, e você fazia questão de ficar no plantão que o médico tal, que era o melhor médico, que era o melhor cara, você ficava lá para você se conectar com ele, para você aprender, para você ter essa conexão, esse network para você crescer. Então, você era uma pessoa, eu botei aqui, mesmo, porque hoje tá na moda falar de intencionalidade, tá na moda de falar de network, tá na moda de falar de conexão. A gente não sabia nem quais eram os termos, né? Só fazia, né? Mas para entender, gente, o sucesso, ele tem uma fórmula.
Hoje, a internet traz nomes, né? Existe até mesmo para poder renovar. Mas é a mesma coisa lá do passado. É lá do tempo de Jesus, é lá do tempo de Sócrates. Cara, eu começo a metamorfose falando da caverna de Platão. Meu Deus! O clássico mais lido, né? Um dos mais lidos do mundo. O cara já falava que as pessoas estavam acorrentadas dentro de uma caverna, olhando para imagens que outras pessoas que se achavam que eram livres, olha só como é que é. Tipo, o Carlos Portela fez um curso, ele já acha que já sabe de tudo, e aí ele acha que quem tá à frente dele não sabe de nada. Sabendo que quem tá atrás, preso apenas um conhecimento, tá tão preso quanto aquele que não sabe de nada. E aí, olha só, a caverna de Platão, 370 a.C., se eu não me engano. É o que nós vivemos hoje, né? Essa questão de você usar os termos hoje técnico, mas saber que o que você faz foi o que Einstein fez. Entendeu? Foi o que o cara da lâmpada, que eu esqueci qual é o nome dele, fez. Tentou 999 vezes. Era uma pessoa que todo mundo dizia que era louco, que não ia dar certo, que era muito acelerado, que não presta. Criticavam ele. É o cara lá que foi o primeiro médico que operou gêmeos siameses, chamado, né? Que ninguém acreditava, que era taxado como doido, que era taxado como burro. Então, gente, a palavra mudou. Mas você era essa pessoa. Me conta essa história aí. Você era intencional? Você já fazia network, embora não era esse nome? Hoje, depois de estudar muito, né? E assim, você me abriu muito os olhos também sobre perfil comportamental. Hoje, assim, eu fiz formação em psicologia comportamental, mas para mim, não simplesmente... Eu precisava me conhecer também. Então, quando a gente fala assim, perfil que é dominante, ser influente, ser estável. Hoje eu já olho a pessoa, já analiso e eu falo assim, cara, como eu sou dominante e influente, nem eu sabia o que é essa palavra. Porque também tá em moda, né? Tá em voga, moda. Perfil comportamental, enfim. Sobre a questão do intencionalismo, a questão do network, a questão de... Então, assim, eu costumo falar que todos nós temos talvez as mesmas oportunidades, certo? Às vezes essa oportunidade ela pode estar mais próxima ou ela pode estar distante da gente, certo? Se está distante, às vezes eu preciso dar uma corridinha, às vezes eu preciso pular um muro, às vezes eu preciso pular uma barreira, mas essa oportunidade, ela tá na minha visão, ela tá na tua visão. Talvez a Karine, ela tá do lado da oportunidade, mas a Karine, ela não enxerga, porque ela tá olhando para a direita. Às vezes, eu tô conseguindo ver a distância, mas eu tenho uma série de barreiras que tem ali para me passar. Então, quando a gente fala do processo, né, quando você entende que no meio do caminho você vai ter que passar por dificuldades, quando no meio do caminho você vai precisar, né, quando eu falo assim, Karen, principalmente quando você tem uma quebra de orgulho, eu acho que assim, orgulho é uma coisa que, assim, o que mais talvez paralisa as pessoas no mundo é uma coisa chamada orgulho. Porque as pessoas nem sabem. Orgulho. Porque a vaidade é filho do orgulho, né? Então, quando eu falo assim, não vou perguntar, não, porque eu vou me sentir inferior. Às vezes, a inferioridade está dentro da pessoa. O complexo de inferioridade. O que eu vejo no outro é o que é como eu me vejo, né? E assim, cada... Sabe, hoje no dia a dia, sei lá, eu conversando com muitas pessoas, quando vão falar, quando vão se colocar na posição de sofrimento, quando eu falo assim, quando eu vou entender o que essa pessoa passou lá atrás, eu falo, isso aí nada mais é do que baixa estima. O medo de, às vezes, ela não se conectar, às vezes é uma baixa estima. A crítica é uma baixa estima. O medo de fazer algo, de tentar, é uma baixa estima. É a incapacidade. Como você se vê incapaz, você se vê sem merecimento, aí você ou critica alguém. Isso é muito importante. Quando você critica alguém, não é que você queira crescer. Você não cresce. Quando eu falo mal de você, eu não me coloco no teu lugar. Eu só te diminuo para que você fique no mesmo tamanho que eu sou. Para mim, todo crítico, ele tinha que ser perfeito. Só que, eu falei isso hoje, cara, esse virou uma chave na minha cabeça. O Pablo Marçal, ele tem um vídeo que ele fala que ele escreveu um dos livros que foi best-seller. E eles que estavam numa fila enorme de pessoas para autografar o livro. E uma pessoa ficou lá no final da fila e veio com o livro. Quando chegou, falou assim, olha, aqui nessa página tem um erro ortográfico. Aí ele disse, igualzinho o seu, que ele é sarcástico, né? Igualzinho o seu, né? Ele disse, o meu eu não tenho um livro. Ele disse, pois é. Pois é, todo crítico nunca vai fazer um livro. Pois em homenagem a você, esse livro vai continuar. Eu, mesmo tendo o dinheiro que eu tenho, a capacidade que eu tenho de mandar corrigir agora esse livro, ele vai... Qualquer lugar do mundo, quando eu morrer, você vai ver que esse livro continuou com erro, para você morrer com essa sua necessidade. E recentemente aconteceu isso. Uma pessoa lá olhou o site todo, ela foi dizer, olha, tem um erro bem que nesse nome é almoço. Cara, tu vem
olhar um site, tu vai querer procurar um defeito. Cara, chega pra falar pra alguém de algo assim, olha, faz assim, faz assado, vamos assim, parabéns pra isso, vamos crescer, vamos fazer isso. O cara vai procurar um defeito. Por isso que as pessoas hoje, elas não estão se desenvolvendo, elas estão se destruindo. Porque elas estão criticando, elas estão olhando para a vida do outro, não para aprender com essa história. Elas estão olhando para se alimentar da baixa estima dela, das doenças comportamentais e emocionais dela e diminuir as pessoas. E aí não cresce, né? E aqui, por exemplo, muitas vezes você acha que eu vou me submeter. Eu sou um médico, eu vou me submeter a fulano de tal. Eu sou engenheiro, eu sou chefe de cozinha, eu vou me submeter a isso. A maior lição que nós temos na vida é de lavar os pés uns dos outros. Porque quem eu sou? Cara, eu tenho essa ideia aqui. Mas se não for essa turma bem aqui, de que isso aqui adianta? Nada. De que adianta? Eu tenho 3 milhões para fazer isso aqui. De que adianta? Se eu não tiver pessoas, se eu não tiver ali alguém... Que adianta eu chegar em casa e meus filhos estar com a cara virada, o meu marido me odiar, a minha família não tá nem aí? Que adianta eu chegar em um lugar e não ter ninguém que possa compartilhar aquilo comigo? Mas às vezes você se acha que não pode, eu não vou aprender. Quantas vezes eu atendi de graça? Quantas vezes você atendeu de graça? Quantas vezes você até sabia mais do que quem estava te ensinando e você... calou a boca e deixou aquela pessoa, porque naquele momento era ela que estava no palco. Eu costumo falar assim, quando eu olho para trás, né, e é difícil as pessoas pararem para olhar para trás, a gente só olha para frente e sempre tá comparando, na maior parte das vezes é você com você mesmo, né, nem você com outra pessoa. Porque, por exemplo, tem várias pessoas que eu olho aqui, nossa, eu sou super fã, e eu já compartilhei várias vezes, mas quando eu falo assim, olha, a gente já está no mesmo palco há um bom tempo. Hoje a gente já faz palestras dividindo. Mentorados, palestras. Ou tudo, seja, né? às vezes você fala assim, cara, aquela pessoa que eu era, que eu tinha como um grande ídolo, eu já mudei. Ele tá lá, talvez lá para trás, e na fila de evolução é exatamente isso. E isso é né? possível, porque às já vezes, falei, né? Já falei abertamente até pro Thiaguinho uma vez. Assim, eu sempre fui muito fã dele. E a partir do momento que eu conheci o Thiaguinho, que a gente atendeu, que trocou uma amizade, quando eu fui ver assim, sempre perguntava, quem é teu ídolo? Teu maior ídolo agora? E eu fui vendo que foi mudando. Continuam sendo ídolos, mas que foi mudando a referência. Há pouco tempo, eu sempre falava do André Fernandes. O André Fernandes, para mim, é um dos maiores mentores espirituais que existe, na minha opinião, né? E é um cara que me ajudou a sair do segundo poço na minha vida, né? Eu passei por... Quando a gente fala sobre orgulho, sobre quebra de orgulho, sobre quebra de ego, isso sempre acontece depois de talvez de uma queda nossa em algum aspecto da nossa vida, em algum momento da nossa vida. E 2022, eu costumo falar que foi o melhor ano da minha vida. Foi o ano que eu perdi praticamente minha segunda mãe, foi o ano que eu perdi um irmão num acidente de carro, trágico, mas foi o ano que eu consegui entender o que é ressignificar, na pele, tá? E o sofrimento, a dor, a posição de vitimismo, ela deu lugar a uma posição de, sabe, de falar assim, eu vou transformar a tristeza, que também é uma energia, a tristeza, tá? A depressão, eu vou transformar isso e falar assim, cara, eu vou transformar isso em outra coisa. Eu comecei a treinar minha mente para falar, se é uma energia, eu acredito nisso, e eu acredito no poder da espiritualidade, porque no fundo do poço só nos resta nós e nós mesmos. Nós e alguma fé, nós e alguma crença. Então, assim, eu acreditei naquilo ali. E eu te falo, foi a minha crença, foi a minha fé que me tirou do fundo do poço. Pode alguém não acreditar, pode alguém não ter alguma conexão, mas eu tenho. Eu te falo, essa hoje, carinha, é a minha maior força. Então, eu conheci o André Fernandes em uma rede social, podcast, comecei a escutar. Eu sou católico. Ele é da igreja evangélica. E para mim não é sobre religião. É sobre o que eu acredito. E o que eu acredito muito é no poder de uma palavra. Eu acredito muito na conexão. Eu acredito muito na espiritualidade. Então eu saí de um poço. Eu saí de uma perda drástica. Eu saí de um cara que era o meu maior incentivador da minha vida. E eu falei o seguinte, eu vou transformar essa energia numa ação. Em 3 meses eu construí uma das maiores clínicas do país hoje. A Casa Clínica, ela foi construída em base de um ressignificar. Eu peguei a dor, eu peguei o sofrimento e transformei em ação. Eu quebrei pedra, eu carreguei saco de cimento. Ou seja, eu joguei fora todo o meu orgulho, eu joguei fora todo o meu ego e fiz uma ação. Por isso que eu te falo, hoje é muito difícil parar minha mente.
É muito difícil. Hoje é organizada. Hoje eu te falo assim, eu costumo falar quando as pessoas falam, doutor, é muito difícil, por isso aqui. Eu digo, você tem filho? Tem. Você tem mãe? Tem. Coloca de 0 a 10 na tua escala de dor. Se tu perdesse tua filha, de 0 a 10 é quanto? 10. E se tu perdesse todas as tuas empresas, o que seria? Doutor, 2, 3. Então tu tá vendo que tua percepção de dor, tu tá vendo que tua percepção de sofrimento é um pouco diferente? Só que às vezes a gente tá tão no automático que a gente não percebe isso. Então depois, talvez, desse meu maior teste, que foi essa perda, foi o momento que eu joguei fora, talvez, um dos maiores sentimentos que eu tinha, que era orgulho. Que todos nós temos. Entende? Até porque a gente sobrevive, porque tem que ter um nível ali, né? Você tem que controlar ele para que ele não te controle. Né? E eu digo assim, em 2 anos, eu achava que eu tava no ápice da minha carreira. Eu achei que talvez eu tava no ápice do meu relacionamento, meu com minha esposa. Eu tava no meu ápice, talvez, financeiro. Eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia me aposentar com 35 anos de idade. E com 35 anos de idade, eu me aposentei. Mas, Carlos, continua trabalhando. Me aposentei. Com 35 anos de idade, eu tinha rendimento capaz de pagar os meus rendimentos da minha vida. Só que, pra tu ver como é mais uma quebra cultural. Não, eu vou trabalhar até os 50 anos de idade, depois eu vou viver viajando no mundo. Passa 15 dias viajando pra saber o que é. Tu não consegue. Tem tantas palavras que hoje eu falei com o André sobre isso. Tem muito guru na internet que fala coisas, tem que ter cuidado. Claro que a motivação é necessária. Tu tem que saber assim, o cara disse que eu tenho que acordar 4 horas da manhã. Tomar banho de água gelada. Gente, é o seguinte, para e pensa. Tem gente que precisa acordar 4 horas da manhã, sabe por quê? Porque essa pessoa não tem disciplina, ela não tem foco, essa pessoa ela é procrastinadora. Então, para aquela pessoa, é só um gatilho dela acreditar em alguém que mandou ela tomar banho e que para aquela pessoa vai funcionar. Aquilo ali vai criar um hábito, ela vai acordar mais cedo. Mas o intuito não é tomar o banho gelado. O intuito é a pessoa despertar e fazer alguma coisa da sua vida. Se eu fizer só um yes, se eu fizer só lá uma ativação, tomar um banho gelado, se eu for só para a igreja e orar, não vai mudar a minha vida se eu não utilizar aquilo ali a meu favor. Então tem que ter cuidado. É igual essas frases, eu vou simplesmente acreditar que as coisas vão dar certo, ou então eu vou passar minha vida inteira viajando. Tem que falar assim, tem que curtir a vida. Gente, você curte a vida de segunda a domingo. Você não pode curtir a vida só sábado e domingo. Você não pode curtir a vida só quando você tirar férias. Você tem que ser feliz. Sabe o que é dor pra mim? É vir trabalhar aqui e vir angustiada, vir brigada com meu marido, vir brigada com meus filhos. É ter que não poder olhar na cara dos meus colaboradores. Isso é uma desgraça. Mas eu trabalhar, eu estar aqui, eu fazer minhas coisas e eu poder... Cara, eu não vou atender hoje. Eu teve um tempo na minha vida, Carlos, que eu senti uma dor se eu tivesse que desmarcar contigo. Porque eu precisava daquele dinheiro. Eu precisava daquele cliente. Porque eu não acreditava que eu podia não parar. Cara, hoje eu chego... Ontem eu falei pro Ozandi, amigo, eu não consigo te atender hoje. Porque eu não menti. Eu vou ter que gravar uns vídeos. Porque eu tenho que aproveitar esse time. Mas eu te prometo que na próxima quinta-feira eu vou fazer uma sessão contigo que vai valer a pena. Cara, isso é liberdade. É você não se prender a uma situação. Não se prender a alguém. É você demitir um cliente. Chegar e falar assim, olha, amigo, cara, muito obrigada, mas eu não quero mais você como cliente. Isso é liberdade. É você poder viajar na hora que você quiser, comer o que você quiser, você fazer o que você quiser. Isso é liberdade. Isso deveria ser a aposentadoria de uma pessoa. A aposentadoria, é isso. Não é verdade? A aposentadoria é liberdade. É liberdade. Então, assim, a cultura de que com 50, com 60 anos, eu vou parar de trabalhar. A gente não vai parar de trabalhar nunca. Hoje eu falo muito sobre performance nas diferentes etapas da vida, né? Performance, por exemplo, às vezes para criança, ele é conseguir, com a primeira idade, se levantar. Performance, às vezes, ela conseguir brincar. Na fase da adolescência, da primeira fase do adulto, a performance é trabalhar. Dos 20 aos 60 anos, é trabalhar. A performance é a gente acordar todo dia, com gás, com energia, com disposição. É fazer sexo, é correr, é fazer atividade física. Isso é performance. A performance do idoso, sabe o que é, Karine? É conseguir limpar a bunda na hora de ir no banheiro. É conseguir colocar a roupa. Ou seja, tu acha que quando eu tiver 70, 80 anos de idade, eu quero estar trabalhando. Eu quero estar com energia. Não é trabalhando como as pessoas acham que, eu vou passar 8 horas no consultório. Não, eu quero estar ativo. Hoje eu entendi o que é trabalhar. Às vezes, tem pessoas trabalhar que falam, é ser útil. Eu trabalho, caso trabalhe na sua, trabalho e com o maior prazer. Mas o que é trabalhar? É estar com o computador aberto? Não, meu amigo. Entenda uma coisa. Se você tá nas Maldivas e tá pensando, às vezes, num projeto teu, você tá trabalhando. Agora, o que acontece? Uma coisa é você saber o pensamento criativo. Saber a hora de ligar o computador. Pensamento criativo, ideias. Outra hora é toda hora tua cabeça tá... porque eu tenho que resolver isso, porque o financeiro... Uma cobrança, é um sofrimento, né?
Aí você passa a vida toda trabalhando de 6 da manhã a 20 horas, pega aquele dinheiro, vai passar 15 dias nas Maldivas, não aproveita porque vai dizer que tá gastando com isso, tá contando o euro, tá contando o dólar de quanto que tá gastando, e no final das contas, a cabeça toda ficou no funcionário que tava dando problema na abertura da empresa, enfim, você continuou trabalhando, você só mudou de geografia. Hoje, uma o das desconectar coisas... é exatamente isso. Eu costumo falar, eu tiro mini férias, eu viajo todo final de semana praticamente. Pode ser a viagem mais próxima que for. Mas chegou sexta-feira, acabou esse podcast aqui, eu desligo e acabou. Se é segunda-feira. Carlos, então tu não faz nada no final de semana? Eu faço. Ócio criativo. Eu vou ler um livro que eu gosto, mas que tá relacionado ao trabalho, tá relacionado. Eu vou ler, às vezes eu vou ver um filme com minha esposa, vou fazer alguma atividade, mas eu já entendo. O que eu não vou? Toda hora ficar falando de trabalho, ficar falando de outras coisas. É você saber organizar. Quando a gente fala muito sobre gestão de tempo, né? Outra fala que todo mundo hoje quer falar de gestão de tempo. Cara, gestão de tempo nada mais é do que você organizar o que é básico. Você precisa namorar, você precisa viajar, você precisa comer, você precisa dormir. Isso é gestão de tempo, é fazer o que a gente sempre fez. Tem muita gente que vai falar sobre produtividade, e produtividade é isso. Não existe a possibilidade de uma pessoa ter performance se ela não fizer isso que você acabou de falar. Então, não adianta você fazer curso, não adianta você seguir um mentor se você não fizer isso. Um casamento, ele precisa de sexo. Sexo é fonte de energia. E você acha que... Não, sexo, você tem que comer, você tem que falar com alguém, você tem que procurar alguma coisa que você gosta, porque tudo isso é produção de energia. E isso vai te levar a performar. E isso vai gerar o quê? Produtividade. Falando sobre energia, né? Tudo é energia, Carlos. Tudo é energia. Tudo é energia. A física já fala isso, né? Nós somos transformação de energia. Energia hidráulica, ela se transforma em energia elétrica. E no nosso corpo da mesma forma. Por que eu tomo choque quando a gente tá, né, energizado? Quando você fricciona o cabelo? É transformação de elétrica. Isso é energia. Então, como você falou muito bem no começo da nossa conversa, se eu tô num ambiente de alta posição energética e eu chego num local, eu mudo de local, que as pessoas estão só na crítica, as pessoas estão só falando, as pessoas estão falando que não dá certo. Ei, eu vou ser absorvido pelo ambiente. Então, quando a gente fala de ambiência é troca de energia, né? E fisiologicamente, a gente funciona através de energia. Eu preciso comer para ter energia. E uma frase clássica, né? Eu sempre comparo gasolina e óleo diesel. Nós somos um carro que funciona com gasolina. Se eu coloco óleo diesel para dentro desse carro, esse carro vai pifar. É a segunda-feira. Karen, eu não consigo deixar a pessoa falar de trabalho. Eu não consigo deixar a pessoa criticar o trabalho. Por quê? Porque quando fala assim, não, mas é porque o meu trabalho que me estressa. Não, mas é porque as pessoas que estão no trabalho que me estressam. Ei, é simplesmente pelo trabalho ou pela tua rotina de vida, pelo teu estilo de vida. Se eu vou Por que você anda tão estressado, né? Se eu vou para um final de semana que é para descansar, por que eu chego segunda-feira cansado? Se eu vou para as férias, que é para descansar, por que eu volto das férias cansado? Então, o que eu fiz lá? Qual foi meu estilo de vida? Será que foi o trabalho o problema? Será que era a família? Ou simplesmente é porque eu comi pra caramba errado? Será que é porque eu dormi tarde? Será se eu não consumi mais o celular do que devia? Ou seja, álcool, as pessoas, né? Elas não têm consciência do estilo, o hábito que elas persistem durante um momento de vida. Quando você fala assim... Eu vou te falar, na minha vida, certo? A pizza, culturalmente, em termos de crenças ou não, culturalmente, a pizza, ela é recheada de prazeres. A pizza momentos é uma em família, roda, né? é momentos em família, é o domingo. Mas a pizza... E é neurológico, né, ali, ó. É isso. 5 Ou seja, pessoas. só que todas as vezes que eu como uma pizza, como é que eu amanheço na segunda-feira? Eu amanheço cansado. Qualquer pessoa na vida que escuta a tua palestra vai ser o resto da vida. Ela pode até comer pizza, mas ela lembra de ti e farinha. Eu já tenho farofa, né? 6 anos que eu não como farinha. É isso. Na verdade, E a gente era viciado. Eu era viciado. Não, eu já não era tanto, era mas aí viciado depois de ti, assim... Eu era viciado em pizza, em churrasco. Quando eu como hoje uma pizza, não... Pessoal, vocês podem comer pizza, vocês podem comer o churrasco de vocês, cada um... É só saber o dia e a hora pra isso, E né? assim, cada um faz o que quer. Hoje o que eu ensino simplesmente é você perceber o que tá, na verdade, o que teu corpo fala. Quando eu como uma pizza, uma hora depois eu tô com a barriga estufada, eu tô fadigado, eu tô cansado, eu tô indisposto. Segunda-feira eu tô improdutivo. Eu detesto não ter energia. Eu detesto me sentir improdutivo. Mas pode acontecer de eu comer a pizza, de eu comer o churrasco, de eu comer... Eu gosto muito de chocolate. Só que eu faço um maior esforço pra comer só um pedacinho. Por mim eu comeria a barra. Mas eu já entendi. Eu entendi que quando eu como a mais, no outro dia eu fico sem energia. Por quê? Eu botei óleo diesel em carro a gasolina. Por que eu tenho tanta energia pra produzir?
Porque eu tenho energia, eu venho da comida. Hoje eu foco em comida e sono. Caso eu treino todo dia, não. Eu faço hoje 1 ou 2 vezes na semana, eu uso muito tecnologia pra isso. A gente vai já falar um pouco sobre isso. Mas, porque, Carlos, mas no ideal não era treinar todo dia? Se eu tivesse muita energia pra treinar todo dia, eu treinaria. Só que, vamos lá, nós não somos transferentes de energia. O nosso corpo parado, cara, ele gasta muito. A gente chama de metabolismo basal. Fora isso, o nosso cérebro, ele consome muito. São quase 500 calorias por dia. Isso é 1h30 correndo, às vezes, na esteira. Se imagina só, eu pego uma pessoa que não come bem, que dorme mal, que gasta muita energia mental com celular, com rede social, essa pessoa vai ter pouca energia. Como é que essa criatura ela vai estar treinando? Olha, o que aconteceu comigo recentemente. Veio Metamorfose, eu não descansei. Metamorfose são 50 horas do evento. Fora isso, tem antes e tem depois. Terminei Metamorfose, nós estávamos segurando Nova Era, e aí já teve que liberar Nova Era. Quando terminou Metamorfose, já entrei. Eu tenho feito, por dia, em média, de 7 a 8 reuniões. Fora isso, atendimento, fora isso, tudo funcionando, né? Aí, eu, sem dormir, eu também tenho as minhas práticas espirituais, eu também, tudo que eu faço, eu entrego, eu faço um propósito. A Nova Era, ela tem um propósito, é transformar vidas. Eu sei o peso que eu carrego por cada pessoa que eu estou ali trabalhando em prol dela. Então, eu tenho a questão espiritual. Aí, eu estou em jejum, fazendo o que eu chamo de propósito para com esse evento. E aí, sem dormir, me alimentando só, reduzi, tirei algumas coisas que eu gosto. Aí, fui treinar sexta-feira, 8 horas da noite. Cara, eu fiquei sem andar 2 dias. É isso. Foi a atividade física que me prejudicou? Não. O meu corpo, eu tenho muita energia, eu gasto muita energia. Eu não tava... detalhe. 2 dias antes, eu com minha cabeça virada, sem dormir. Eu até falei contigo, tu falou, tua voz tá estranha, tá cansada, cadê? Vamos fazer reposição. Então, eu fui treinar. Então, até isso, cara, você se ferra. Você morre e não sabe por quê. Fulano de tal morreu praticando esporte. Não foi a questão do esporte. Não foi o esporte. Por isso que eu sempre falo. É outra frase que é bem clássica. Porque depois do Covid foi o Covid ou o estilo de vida durante a pandemia? O Covid matou ou quem você era? E o estilo de vida. Fala assim, não, porque depois do Covid é a minha memória. Depois do Covid, o meu cabelo. Ei, a gente passou por um ano, a gente passou por um estilo de vida de um ano onde todo dia era live, todo dia era festa. Todo dia era bebida, todo dia as pessoas dormiam 4 horas da manhã, as pessoas ficaram mais sedentárias, as pessoas ficaram mais ansiosas, as pessoas ficaram mais desesperadas mentalmente. E isso gera, cara, uma bomba inflamatória. Isso gera um estímulo de cortisol, que é o hormônio de estresse, que faz com que o cabelo caia, que você fique mais fadigada, que a pressão sobe, que você engorde, que você perde massa muscular. Então, assim, a maior parte das pessoas hoje, elas estão colhendo o resultado não simplesmente de um Covid, de uma pandemia, mas de um estilo de vida que elas adotaram e que continuam adotando. Porque virou normal você dormir 1 hora da manhã. Gente, 1 hora da manhã. A gente dormia 7. A gente tá perdendo 4, 5 horas de sono, de recarga. Por quê? Porque com uma simples teoria ou simples um conhecimento onde não, a gente tem que dormir de 6 a 8 horas por dia. Ei, não é 6 horas, 8 horas de relógio. Você tem que dormir na hora certa. Você tem que carregar da forma correta. Coloca teu celular para carregar numa tomada que não tem energia. Ele vai carregar? Não. Tem que ter energia na tomada. Entende? Então, as pessoas, elas pegam... Hoje, a gente tem que tirar carboidrato. As pessoas não sabem nem o que fazem mais. Vou falar uma coisa pra você. Não sei se você lembra, quando eu lhe conheci, você atendia muito, né? Era agenda lotada. 3 horas da manhã. Eu me lembro que a nossa luta tinha 400 pessoas. As pessoas estavam falando mal de você... porque você não conseguia atender e te angustiava muito essa questão, né? Porque tinha uma quantidade de pessoas sempre em espera, porque para muitos seria um desejo, tipo, para você era uma dor na época. E naquele momento, eu comecei a ver, poxa, eu sempre falo sobre isso nos atendimentos. Eu fiz uma formação com o Ítalo Marcílio, que é um psiquiatra, e na formação, ele falava muito sobre isso, sobre a anamnese. E eu acredito hoje que igual você já era intencional sem saber o que é isso. E eu também sempre fui uma pessoa fora da curva Cara, eu trabalho com desenvolvimento humano, tá? Na época eu fazia só coach, né? Eu não estudava neurociência, nem nada disso. Aí eu fico, tá, a pessoa tem que ir lá, ela tem que fazer a atividade dela, ela tem que escrever lá, ela tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas por que não tá funcionando? Por que
Eu tô ensinando pra ela a receita, eu tô dizendo pra ela. Então, eu lembro que eu já tinha essa visão de dizer, cara, você precisa cuidar da saúde. Porque como é que você vai ter energia para ler o livro? Eu passava o livro. É porque todo mundo fazia o quê? Olha, você vai atender pessoas, você vai passar um livro, você vai passar um filme, você vai dizer pra ela fazer 10 vezes na frente do espelho as palavras de E o autoafirmação. como, né? E ela vai ter que fazer isso. E eu fazia aquilo dali, mas as pessoas voltavam. Aí diziam assim, não, mas eu não consegui. Não, mas não sei o quê. Aí eu falei assim pra você, né? Cara, as pessoas não têm energia. Se elas não cuidarem da saúde, paralelo a isso... Aí o Ítalo fala isso na formação. Ó, você não é médico, você não pode prescrever nada, mas você é um profissional, você é terapeuta. Então, o terapeuta, ele vai ter que fazer uma anamnese básica e dizer para aquela pessoa, procure um médico. Foi quando a gente começou a colocar o doutor João, a doutora Mariana nas mentorias. Foi quando eu não sei se você sabe, mas no Brasil eu fui a primeira. Amém. Foi no Piauí, a primeira a trazer um médico. Né? O Paulo trazia o cara de neurociência, trazer um médico para colocar, para falar de saúde, porque senão o cara não vai ler o livro, o cara não vai fazer atividade, porque a força motriz, porque ele não tem energia. Sem energia você não consegue fazer as atividades. E claro que a atividade vai mudar. É igual a mim, hoje eu entendo. Cara, eu tô no meio de um projeto desse, eu estou gastando muita energia. Eu vou para uma academia de noite, não vai funcionar. Aí fala assim, mas vocês falam muito de produtividade, de performance, vocês às vezes não treinam. Vem cá, ninguém vai fazer 100% algo dentro da linha. Agora eu também tenho que entender, quando você fala assim, Carlos, eu tô sem dormir, eu virei noite, eu tô um pouco estressada. Isso é um período. O importante é que você tenha consciência que daqui talvez 30 dias ou menos do que isso, eu vou reduzir. Ou quando eu tô muito... O que acontece, cara, é que muitas pessoas elas não sabem, a linha é muito tênue. Onde, até que ponto eu vou? Porque às vezes é normal. Não, eu já tô com 4, 5, 6, 7, 8 noites sem dormir. Não, é normal. E às vezes acontece algo abrupto, que é bem mais grave e a pessoa não sabe. Burnout, uma morte súbita, né? Então, por isso, assim, hoje eu sou um médico que fala para alta performance. E alta performance não é aquele cara que tá na academia treinando. Não, isso o mercado já tá cheio. Eu me lembro quando eu comecei, me chamavam de doido. Cardiologia do esporte. Eu digo assim, as pessoas mais próximas que me criticavam. Eu digo, por quê? Porque o que mais mata no país é a doença do coração. A cada 90 segundos a pessoa morre. Eu digo assim, não vai faltar então doente nunca. Só que o que eu pensava? Eu vou fazer de uma forma... que era o câncer, nunca foi a coração. O que mais mata no país, no mundo, é a doença cardiovascular. E ela é prevenível. A cada 90 segundos uma pessoa morre. São 1.000 pessoas por dia no Brasil. Então eu pensei, se tem esse tanto de gente precisando de mim, eu vou fazer uma cardiologia diferente. Qual é o remédio mais barato que existe? Atividade física e comida. Então eu fui me especializar em nutrologia e medicina do esporte. Quando pergunta assim, tu é o quê? Eu digo assim, eu sou médico. Médico mecânico. Por quê? Porque eu olho o corpo como uma máquina. E às vezes é uma pequena engrenagem, né? Então é uma pequena engrenagem, às vezes, que pode estar alterada. Tu fala assim, o que eu mais trabalho hoje como hipertensão é sono. A pessoa que não dorme, ela tem um nível alto de adrenalina e cortisol. São os dois principais neurotransmissores relacionados ao aumento de pressão. A pessoa que não dorme, ela tem o risco de morte súbita. A pessoa que tem, por exemplo, a apneia do sono, ela tem risco de morte súbita. A pessoa que não dorme, ela tem quase 3 vezes mais chance de desenvolver ansiedade, obesidade. Então, assim, a causa da maioria desses problemas vem o quê? Sono. Então, eu fui estudar o quê? Sono. A cada vez mais que a gente procura estudar e conhecer algo, a gente sabe que a gente não sabe. Na verdade, a gente vê que não sabe de nada. Então, você saiu o quê? De uma formação. Depois você foi pro coach, você foi pra neurociência, você foi entender sobre relação de pessoas. Olha o tanto de... Hoje você vai buscar sobre saúde. Você trouxe, às vezes, especialistas pra tua equipe. Lógico, a gente não vai chegar e vai falar tudo. Hoje eu já tô começando a estudar mais sobre intestino pra entender realmente como é que é essa produção. O cara chega aqui, tem que ter uma noção básica das coisas pra você entender como é que ele vai funcionar, como é que vai ter resultado, como é que vai chegar naquela tarefa que ele fez. O engraçado é que, sei lá, 10 anos atrás, quando eu começava a falar sobre intestino, eu falava assim, tá doido? Eu vim aqui pra emagrecer, tá falando de intestino, tá falando de cocô. Ah, sei lá, eu quero vir ganhar massa muscular, tá falando de sono. As pessoas não entendiam. Hoje, é a base de tudo. O intestino é por onde... Se a gente tá falando de energia, e se eu sei que a fonte principal de energia é comida, por onde é que chega a comida? Pelo intestino. Então eu preciso digerir, eu preciso processar, eu preciso absorver. Só que o intestino não faz só essa função de ir ao banheiro. Eu sempre falo, ir ao banheiro é a última coisa que a gente faz. Joga fora o que não presta.
Só que o intestino ele tem função hormonal, ele produz diversas vitaminas que estão relacionadas à concentração, a própria vitamina D, que a gente só fala do sol. Sem intestino, a vitamina D não é produzida. Entende? E a gente tá falando aqui de fisiologia, de bioquímica. Além disso, tem a parte hormonal. Ou seja, a saúde é a fonte da longevidade, é a fonte da produtividade, é a fonte de quê? Do rendimento. E a fonte do dinheiro também é, porque sem ela eu não trabalho, e se eu não tiver trabalho, eu não ganho dinheiro. Eu não realizo o sonho, não adianta. Sem hipocrisia de falar, não, porque dinheiro é importante pra caramba. Eu costumo dizer, eu quero ser cada vez mais rico, porque pra mim a riqueza é o transbordar. Quando eu vejo hoje minhas secretárias, minhas colaboradoras ganhando 3, 4 vezes o salário do mercado, e tem pessoa que fala assim, nossa, mas eu pago tudo isso, e se eu puder eu vou pagar bem mais. Quando eu pergunto para minhas colaboradoras e falo assim, qual o teu sonho hoje? Elas têm um sonho delas pessoais e o segundo sonho delas é ter um avião transcontinental. O que é o sonho do avião transcontinental? Elas já entenderam qual é a visão do time. A gente está nas 27 capitais, a gente vai estar em todos os continentes. E como é que eu chego nesses continentes tudo mesmo? Andando de quê? De avião normal? Não, transcontinental. Nossas reuniões elas vão acontecer dentro do avião. Ou seja, às vezes a pessoa não tem a visão, mas você cria, você alimenta, Fico você... feliz de saber que você se desbloqueou pro seu avião. E ele foi além, viu? É isso. Transcontinental. Transcontinental, é isso. É bem isso mesmo. Hoje, que é que eu... nós estamos em 2024, né? 19, 23. Exatamente, em 5 anos que eu te conheço. Eu emagreci, quando eu fiz aquele primeiro procedimento, eu emagreci em média de 12 quilos, né? De lá pra cá, eu mudei completamente. Hoje, eu não sou presente 100% na atividade física. Mas aqui, quem trabalha comigo sabe, não consumo açúcar, como meu chocolate, que é uma coisa que me dá prazer, me deixa bem. Não como açúcar, não como farinha, na minha casa não entra gordura, a comida é saudável, a comida é caseira. Quando eu como uma porcaria, tipo assim, uma besteira, uma besteira aqui ou acolá, tem 3 anos que eu não tomo refrigerante, ou seja, é isso que a gente tem que entender. Você que é empresário, você que é empreendedor, se você ama o que você faz, você não está conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo, mas foca naquilo que você vai ter o mínimo ali de qualidade de performance possível. E não é sobre uma dieta, não é sobre um emagrecimento. Emagrecimento é importante, estética é importante. Por quê? Porque não existe coisa melhor. Você botar uma roupa, você ficar elegante, você se olhar no espelho e você gostar de você. Mas eu costumo dizer, se a gente não tem a base bioquímica, vamos supor, o nosso intestino é o maior produtor de serotonina que tem, que é o hormônio do bom humor e bem-estar. Se eu tô com o intestino inflamado, se eu tô me alimentando mal, eu posso colocar o dress, a roupa mais top que tem no mercado, mais cara, Louis Vuitton. Você vai se olhar, você vai se ver feio. Se você tiver um bloqueio mental sobre você não se pertencer, você tiver uma baixa estima, você pode ter a bolsa mais cara, você vai achar o quê? Que aquilo ali não é suficiente. A saúde, né? Quando eu digo assim, é complexa porque a gente fala de muita coisa, mas quando você entende, o hábito nada mais é do que um entendimento. A gente tem que fazer várias vezes, mas se eu fizer várias vezes e eu não entender o que eu tô fazendo, aquilo não vai virar hábito nunca. Tem que ter um forte impacto emocional. Eu já entendi sobre isso. É tanto que algumas dinâmicas de emagrecimento eu faço meu paciente ele passar por um processo. Quer comer gordura? Vai passar mal. Quer comer açúcar? Vai passar mal. Eu me lembro que eu passava mal, eu te ligava com ânsia de vômito. Falava assim, tá comendo açúcar, tá comendo farinha. Eu ia para o banheiro, né, ficava lá, muita gordura. Meu Deus, será que isso é normal? Comi errado, senti a consequência. Isso é uma neuroassociação. Neuroassociação. Né? E eu entendi assim, mudar hábito, você faz repetidas vezes ou você sofre um forte impacto. Então, assim, eu sempre falo, o método ele tem que ter o como. Se eu tiver um método montado no livro e só dentro tá na tua mão e não te explicar o como fazer, o passo a passo, essa pessoa não vai fazer. Então, eu entendi assim, olha, como que eu vou fazer esse paciente largar a gordura? Eu entendi um mecanismo que eu faço que na hora que ele trisca a gordura, ele faz associação, não quero mais. A pizza, ou seja, a neuroassociação. Isso é um processo de criação do hábito. Entende? E o que acontece? Então é de uma hora para outra que eu vou entender isso? Não. Quanto mais você tem relação com pessoas, quanto mais você... Eu te falo hoje, Karine, o que eu mais atendo no meu consultório, a pessoa chega querendo emagrecimento. O que eu mais atendo hoje é ansiedade, depressão e suicídio. Mal ela sabe que é ansiosa, mal ela sabe que aquela ansiedade gerou uma depressão, mal ela sabe... Falando em suicídio, o Piauí hoje é o estado com maior índice de suicídio do Brasil. Do Brasil. O Brasil, o país mais ansioso do mundo, e o Piauí. Eu fui falar isso numa roda em São Paulo, num evento que a gente teve de inauguração da clínica lá, e todo mundo perguntou, mas por que, nossa, ninguém fala? Engraçado é que ninguém fala disso.
não fala porque pode gerar uma ideação. A gente tem que falar, isso é saúde pública, é emergente, é urgente. Quando eu levei o projeto, sabe como é que eu consegui convencer o Joel para vir para cá? O Joel, você não traz ele para uma palestra só porque você tem um dinheiro para pagar. Porque tem, igual você não vai entrar numa empresa só porque aquele negócio é promissor, você quer saber por quê, o que é, qual é o objetivo daquilo. Então, muitos desse aqui, o próprio Kaká, a gente teve que conversar e mostrar. Então, tem que se falar assim. Mas quando eu cheguei aqui no Piauí, que eu fui falar com as autoridades, que eu fui pedir apoio para as pessoas que deveriam, falando sobre isso, Ninguém. Então eu falei assim, gente, esse evento, sabe por que uma pessoa se mata? Ela tá sem perspectiva. Um homem se mata quando ele não tem dinheiro para botar na casa dele, quando ele não tem como pagar as contas dele, quando alguém tá ameaçando a vida dele. Uma pessoa se mata quando ela tem baixa autoestima, quando ela tem insegurança, porque ela foi traumatizada, porque ela foi abusada. As pessoas se matam não é porque elas estão felizes, não. Então esse evento aqui é muito além, a gente até traz as pessoas para falar de negócio, isso, porque todo mundo quer um resultado. Mas se não mudar a mentalidade, vai continuar se matando. Vai continuar se destruindo. Eu quase perco meu filho para isso, para esses sentimentos de baixa autoestima, de insegurança, de improdutividade, de distanciamento. Então, eu fiquei assim, meu Deus, era para as grandes autoridades estarem olhando, mas não é um olhar de coitadismo, não. Não adianta eu ter só um assistencialismo de tipo, vamos dar aqui esse valor, vamos fazer isso. Não é isso. Um país muda, um estado muda com desenvolvimento, Carlos. Eu sou fruto disso, você é fruto disso, de desenvolvimento. Então, não é o assistencialismo, não é o coitadismo. Eu sempre falo, o Piauí é uma potência. Quando tu vai para São Paulo, muitas empresas têm piauiense. Tu vai lá e tem pessoas que são performance porque são piauienses. Eu sempre falo que as maiores referências na área do direito, na medicina, tá aqui. Mas tiveram que sair daqui pra ir. Eu sou prova viva. Você mesmo. Disso. E falando nisso, por que você nunca desistiu do Piauí? Poderia estar investindo só. E eu sei que isso já foi pensamento. Nós até conversamos sobre isso. Eu lembro que nas madrugadas conversando aí, você falava assim, Karine, o pessoal não valoriza, tem que ir. Mas eu acho que esse mesmo desejo você tem em mim, né? De não desistir. Mas me fala aí sobre isso. E olha que interessante, né? Eu já tive recentemente, inclusive nesse mês, hoje eu assumi uma empresa turca, né? A gente vai para a Turquia assinar uma linha que em breve a gente vai estar divulgando, e Coreia do Sul, uma das empresas de maiores tecnologias do mundo. Então, toda vez que hoje eu sou convidado para participar de algo, de algum projeto, de alguma empresa, eu costumo falar assim, por que eu estou em Teresina? E eu já entendi. A gente fala muito sobre promessa, sobre propósito. Quando você entende realmente, quando você sente o poder da transformação, quando eu te falo assim, quando a gente tem uma mente blindada, Karine, eu acho que a fase talvez mais difícil, eu espero que eu tenha passado, que foi a fase exatamente da implantação de um modelo de negócio, de uma cultura, de uma forma de pensar diferente da saúde. Então, eu costumo dizer que Teresina, para mim, é o celeiro da inovação. É onde eu consigo... olha que bizarro. Teresina é onde eu sou mais conhecido, talvez, no Brasil. Porque eu sou daqui, eu sou criado aqui, né? E é onde eu tenho mais câmeras. E o que é que eu entendi? Onde eu tenho mais câmeras é meu laboratório. Eu não posso errar. Se der certo em Teresina... Eu não posso errar. Ou seja, aqui eu tenho um cuidado maior. Aqui eu vejo todos os processos. Aqui eu tenho uma crítica. Aqui eu tenho um zelo. Ou seja, aqui é meu laboratório. Validei aqui que é numa cidade realmente, quando você fala sobre apoio... Não. Hoje, pedir apoio, para mim é fácil. Mas quando eu comecei, entende? Até assim, na mudança da mentalidade, era muito difícil. Então assim, hoje o que eu valido aqui, eu levo o mundo inteiro. Hoje eu recebo em Teresina empresários de todo o Brasil para entender o que eu estou fazendo aqui e falar assim, eu quero levar para minha cidade. Entende? Então, o que me faz ainda permanecer aqui é falar assim, a fase mais difícil eu passei. Eu vou testar. Aqui é meu laboratório. E eu costumo dizer, eu entendi que nas fases mais difíceis do processo é onde a gente mais aprende. Quando a gente fala assim, mudar a mentalidade, mudar a cultura é difícil, mas se a gente conseguir, a gente já é disruptivo, a gente já conseguiu muita coisa. E se a gente conseguir mais, na hora que a gente tiver São Paulo, Nova York, Estados Unidos, ou qualquer outro lugar, se eu conseguir aqui, o processo é bem mais fácil. Eu sou prova viva disso. Tem um amigo que falou isso. Cara, se der certo no Piauí... Eu sou prova, entendeu? Então, assim, por isso que eu insisto, sim.
Quando eu falo assim, meu maior sonho depois desses projetos... A gente tem 7 empreendimentos em Teresina. Estamos indo pro 8º. O 8º é uma cidade que vai respirar saúde. O Bosque nada mais é do que uma cidade que vai respirar saúde. Lá eu tenho saúde infantil, desenvolvimento infantil. Lá eu tenho uma saúde dos 20 mais, 20, 60. E eu tenho uma melhor idade. Eu tenho uma cidade. Ou seja, eu acredito no poder do ambiente. E eu estou construindo o ambiente que eu acredito. Eu vou conseguir construir bem mais. A palestra, a rede social, a minha voz, ela vai para todos os continentes. Hoje eu estou em 22 países, em atendimento, em equipe. Entende? Estar não é nem conquistar. Estar no mundo inteiro, para mim, não é mais um desafio. Eu já consigo ver. Eu já consigo ver onde a gente vai estar, quem a gente vai impactar. Então, isso começa de onde? Isso começa através da dificuldade. Por isso que eu tô na terra árida, na terra que eu preciso colocar semente, que eu preciso adubar, que eu preciso colocar, às vezes, mais água, que eu preciso ficar mais de olho, porque a partir do momento que eu tenho uma planta saindo de uma terra árida e que eu conseguir plantar no meio do deserto, eu consigo plantar em qualquer lugar. Você fala assim, Karine, até agora, qual foi o teu maior aprendizado com esse grande projeto? O meu maior foi lidar com o não. Porque tudo é um nível, né? Eu já peguei muito não na vida. Eu pego não desde quando eu nasci. Só que chega um momento, naqueles níveis que você está, aqui dali você domina. Aí você vai para algo disruptivo. E aí você vai cheio de... uma nova ideia, um novo projeto. Aí você começa com aquele sonho, aquela vontade do empreendedor. Aí você começa a pegar não. Engraçado, cara... Pra você crescer, você tem que aprender a pegar não. Aí o não te dói, não te deixa pra baixo, não te desmotiva. Mas aí no outro dia, se você levanta e continua, é porque aquilo ali não está mais te dominando, aquilo ali não está mais te paralisando. Aí as coisas começam, aí o sim começa a aparecer. Aí você começa a enxergar as coisas acontecer. Então, você que é empresário, empreendedor, profissional liberal, você que é estudante, você que é um ser humano, aprenda a lidar com o não. Quando você não sabe ouvir o não, dificilmente você vai conseguir ter sucesso. Porque o não nada mais é do que um teste para saber se você realmente quer aquilo. Porque as pessoas, elas desistem muito fácil. Então, pegar não, tipo assim, um não que você tem certeza que ia dar certo. Não tem aquela história, gente, não sei se você passou por isso. Adolescente, você cria um produto. Aí você fala assim, eita, meu amigo vai comprar, né? A gente sempre acha que o amigo vai comprar, que o parente vai comprar, né? Que o pai... Aí você vai todo empolgado, porque todo mundo vai procurar quem é amigo. E aí você chega lá, a pessoa não olha pra ti e fala que tá feio, diz não, desdenha de você, aí você fica, né? Pronto, se você conseguiu vencer aquilo ali, aí você vai pro mundo e o mundo começa a te dizer sim, né? Tem até aquela métrica, 10 não, o vendedor, né? 10 não pra um sim. Porque o não, ele é o nosso treinamento. Pelo menos pra mim, o não tem sido... Ontem mesmo fez uma reunião, não foi, Gabriel? Uma reunião de uma proposta que tava pra tudo dar certo. Aí a pessoa... veio com uma proposta assim, tipo... Eu fiquei assim, meu Deus, né? Tem certeza que tá fazendo essa proposta? Cara, que proposta ridícula. Se fosse há um tempo atrás, eu ia me submeter àquilo. Eu ia, mesmo sofrendo, eu ia, tipo assim, aceitar aquilo ali. E eu disse, não. Porque quando você começa a ouvir não demais, tu começa também a aprender o natural, o quê? É dizer não. A dizer não. Eu passei por isso. Eu acho que quando eu comecei a falar... Foi difícil. Você passou pelo processo. Pra me demitir, meu primeiro funcionário, acho que só passou por eu isso. me lembro demais. Foram 3 anos e eu falava assim, não, mas vai dar certo, vai dar certo. Vamos tentar. Às vezes, e assim, hoje, pra mim, o não é coisa, o não é óbvio. O não é super óbvio. Jacob fala isso, né? É o óbvio que precisa. Então, assim, hoje, não, pra me dar o sim, aí, pra tirar o sim da minha boca, é que é difícil. Você tem que me convencer. Tem que ser muito bom no convencimento para me falar assim, tá bom, eu vou fazer. Agora, não dá certo. Não. E outra, é uma carga que a gente tira dentro da gente, porque senão a gente sempre fica naquela responsabilidade de fazer o que o outro pede, de viver pela expectativa do outro, viver pela visão do outro, e não é. Gente, nós estamos falando muito sobre saúde e performance. O que tem a ver com empreendedorismo, com a vida empresarial? Simplesmente tudo, né? Então, Carlos, a gente está encerrando aqui. Me fala assim, de uma forma bem objetiva e através de uma mensagem. O que garante uma pessoa ter sucesso na vida de verdade? O que vai garantir que o empresário, o empreendedor ou essa pessoa que está nos assistindo, que está talvez estudando para se tornar o que vai garantir que essa pessoa tenha sucesso na vida? Karen, para mim sucesso assim
a gente fala muito sobre persistência, sobre quedas, sobre dores, mas o sucesso, ele tá muito atrelado do fato de você realmente não desistir e você aprender. Cada queda faz com que você aprenda algo na sua vida. A gente fala assim, a gente fala muito sobre visão, a gente fala muito sobre tentativa. Ninguém nasce com a visão completa, né? Todas as vezes, a depender da fase que a gente passa de vida, as nossas visões, elas também vão mudando. E pode ser, não existe uma visão fixa, não existe uma mentalidade fixa, né? Eu costumo falar que as pessoas, elas precisam ter uma cabeça aberta ao novo, né? Todo dia a gente nasce com uma novidade. Eu costumo falar assim, todo mês minha consulta, minha mentoria, meus projetos, eles mudam. Não é porque eu perdi minha visão, não. É porque eu quero me aprimorar, é porque eu entendi uma coisa diferente, porque eu aprendi uma coisa diferente. Mas a visão, ela continua lá. Entende? O resultado final, eu só mudei o caminho. Eu só mudei a forma de chegar. Eu concordo. Né? Mas a visão, ela continua lá. Porque às vezes o que acontece, a gente tá tão próximo, né? Eu tô vendo um morro ali, ó, mas eu não tô vendo que eu preciso dar a volta quilômetros para chegar naquele morro. Entende? Eu não posso tirar a visão do que eu acredito em termos de resultado. Mas os caminhos, existem diversos caminhos pra gente chegar no mesmo ponto. Certo? Eu tenho uma coisa que a palavra propósito ficou muito banalizada. As pessoas romantizam muitas coisas. Se você for olhar no dicionário o que significa propósito, é uma condição, é você condicionar algo. Então, de propósito. Eu piso no seu pé de propósito. Eu faço esse podcast. Então, as pessoas ficam lá. Eu quero descobrir o meu propósito. Existe um propósito único que é servir. Nós estamos nesse mundo com alguma, assim como esse copo só existe para servir. Tudo está no mundo a serviço. E nós, enquanto humanos, estamos para servir. Agora, de propósito, eu escolho. De propósito, eu vou escolher a medicina, eu vou escolher a culinária, eu vou escolher a engenharia. É o meio, né? O videomake. Então, de propósito, eu escrevo um livro. De propósito, eu visto essa roupa. Então, eu acho assim que sucesso é você primeiro entender que você está nesse mundo com uma utilidade. Eu vou ter um filho. Seu filho não é seu. O filho ali vai ser uma oportunidade de você ser um grande treinador para que ele vá para o mundo e sirva ao mundo. Então, você vai servir a vida do seu filho para que ele sirva da melhor maneira outras pessoas. Isso é a geração. Então, sucesso para mim é escolher as coisas de propósito por um propósito maior, que é servir a humanidade. Então, as pessoas têm que parar de ficar querendo sentir. Eu quero sentir. Eu fico louca da minha vida com os novos empresários que ficam, mas eu quero sentir se eu gosto disso. Eu quero sentir, meu amigo. Você tem que fazer as coisas, porque no caminho você vai descobrir aquilo que você se conecta ou não. Você tem que testar, você tem que errar, quebrar a cara, fazer, né? E o que acontece assim, eu vejo muitas pessoas, às vezes, a gente acho, não sei, né? A rede social, o mundo do perfeccionismo, o mundo da ilusão. Às vezes o fato de você, quando você erra o caminho, quando você perde o caminho, parece que acabou. Então meu propósito, mas eu desisti. O desistir é muito fácil. O desistir na vida das pessoas é muito fácil. E às vezes as pessoas, elas querem ter resultado fazendo coisas diferentes todos os dias. Como é que eu vou ter um resultado se eu não persisto? Né? Como é que eu consigo? Até para você tirar o ouro, que hoje é o mineral um dos minerais mais valiosos que tem, eu tenho que cavar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que quebrar pedra, eu tenho que lavar, eu tenho que cuidar. Como é que eu tenho? Para o arroz e o feijão chegar na minha mesa, eu preciso plantar, eu preciso regar, eu preciso escolher o solo, eu preciso estudar. Existe todo um processo. Então, o sucesso também ele vem do processo, ou seja, da insistência, do processo, da queda. É uma junção de fatores, tá? E o sucesso, ele é relativo. O sucesso para mim hoje, cara, hoje eu tenho um tempo de qualidade. O sucesso para mim hoje é eu poder transbordar. O sucesso para mim hoje é eu conseguir ensinar, é levar, é eu ter o propósito de ensinar as pessoas. Talvez o Carlos de 10 anos atrás, o sucesso era ganhar 50 mil reais por mês. Me formar. Quando eu ultrapassei a barreira de 10 vezes mais do que isso de faturamento, de 20 vezes mais de faturamento, eu vi, não é mais. E eu acho até interessante que essa mentalidade também eu quero viver... Gente, todo mundo que começa a trabalhar, começa para fazer dinheiro, você precisa sobreviver, é a lei da vida. Eu ensino uma esfera na metamorfose que eu entendi que existe o eu criança, que é o eu dependente. Toda criança é dependente, tá certo. Aí vem o eu
adulto, que ele precisa o quê? O adulto é o quê? Eu tenho que produzir. Prospectar. Então é normal você trabalhar por dinheiro e tá tudo bem. Só que vai chegar um momento que é a prosperidade, que é que você não trabalha mais por dinheiro, porque você já tem equilíbrio. Aí tem que ter gestão financeira, aí tem que ter gestão de tempo, tem que ter pra você não ser mais por dinheiro. E aí você transborda na vida do outro. Então também parar com essa historinha, porque às vezes eu vejo jovens, é porque eu tenho que ter isso, eu tenho que trabalhar. Gente, você tá construindo. A construção, ela tem um esforço. Eu sempre falo, gente, eu tenho 37 anos de idade, eu gostaria de desacelerar com meus 40 anos. Mas eu também tenho que levar em consideração quanto tempo eu levei para mudar minha mentalidade. E às vezes você não quer desenvolver a mentalidade, vai morrer e não vai alcançar o teu sucesso. Por quê? Porque você não começou. Então, eu vi um estudo que falava sobre isso. Cara, todo mundo pode alcançar o sucesso. E tá livre pra todo mundo. Só que o sucesso, ele é uma largada. Então, tem gente que não desenvolveu a mentalidade, tá parado ali. E aí, passa 10 anos, 20 anos, a pessoa tá ali. E tem gente que no primeiro ano de vida desenvolveu a mentalidade e correu e conseguiu viver 30, 40 anos usufruindo. Tem gente que vai desenvolver a mentalidade com 60 anos de idade, vai passar 10 anos. O dono da KFC, eu acho, ficou milionário com 65 anos. Cara, tu vai precisar passar 65 anos, né? O Steve Jobs, ele com tal tempo. Pois é, mas nós estamos aqui para evoluir, para usufruir mais, ter mais tempo de qualidade, ter mais tempo usufruindo do que ter mais tempo produzindo, no sentido de pagar conta, de construir ali a sua estabilidade, construir ali o seu pilar, né, de vamos dizer assim, porque toda pessoa que é rica de verdade, ela tem no mínimo 12 vezes, eu aprendi isso, 12 vezes, eu tenho dinheiro na conta. Existe uma diferença entre você ser uma pessoa livre, né, você tem que ter um valor ali, que se você adoecer, vem uma pandemia dessa, você aguenta quanto tempo, né, então a sua riqueza você passa quanto tempo, se você adoecer, se você parar, então mas você começa, porque às vezes a pessoa fica achando que vai ficar rico rápido, que tem que pensar logo só no propósito. Meu amigo, você foi médico, foi pro plantão. Até hoje você dizia assim, cara, eu não quero. Eu atendi na Metamorfose um neurocirurgião. Ele fala, até conhecer mudar minha mentalidade, eu achava que eu tinha que estar no plantão. Hoje eu escolho, eu não quero mais plantão. Sim. Mas no começo você constrói isso, você vai fazendo isso e tá tudo bem. Então é mudar essa mentalidade, é realmente entender que tem uma jornada, que tem um processo e lá na frente realmente você usufrui, né? Porque nós temos... Eu acho assim, eu tenho que usufruir um pouquinho aqui para depois ter mais liberdade para... Isso é pra gente fechar, uma coisa que é interessante. Quando a gente fala muito de mentalidade, eu costumo... a gente coloca como... riqueza é simplesmente o fato de ter o dinheiro físico, né? E muitas pessoas passam a vida toda tentando, correndo atrás desse dinheiro físico. Tem o dinheiro físico, mas não tem a felicidade, não tem a família, não tem... Corre muito para alguma coisa e esquece das demais. A vida toda a gente é acostumado a trabalhar. Vou comprar primeiro o meu carro. Aí eu começo a dar mais plantão para pagar o carro. Depois eu começo a dar mais plantão agora para comprar a casa ou para trocar o outro carro. Ou seja, sempre fica no material. Sempre condicionando, né? Condiciona, né? E não é feliz na jornada. Não é feliz na jornada. E quando você vai ver no final de tudo, quantas pessoas hoje têm com 70, 80 anos de idade e falam assim, o que eu fiz da vida? Tem muitas pessoas que têm riqueza financeira, que acham que ter a riqueza financeira vai levar tudo, mas que não tem. Que tem uma família destruída, que não tem nenhum relacionamento. Que às vezes, da beira de uma doença, da morte, ele vai ter que pagar uma pessoa para cuidar, para limpar a bunda dele. E cadê a família? E cadê as pessoas que você amava? E cadê o que você construiu ao longo do caminho? Né? É interessante, a gente falou muito hoje sobre propósito, sobre caminho, sobre aproveitar um pouco todo o passo a passo, né? A jornada, né? As pessoas que... Te falo assim, Karine, hoje eu atendo muito empresário, eu atendo muito artista, e todas as conversas que a gente tem, existe um ponto de interseção. A dor que cada um passou. Eu sempre pergunto, qual foi a virada de chave? Quando eu já quebrei 5 vezes. Você já deve ter escutado várias vezes. Eu já quebrei 5 vezes. Não, doutor, eu perdi minha filha. Foi meu divórcio. Ou seja, foi um momento de dor que às vezes fez com que aquela pessoa fizesse o quê? Ela parasse. Ela virasse a chave e falasse assim, ei, não é... E às vezes tem pessoas que quebraram 3 vezes de forma diferente. E quebrou o financeiro, quebrou o relacionamento, quebrou a saúde.
Eu já quebrei 2. Eu já quebrei minha cabeça através de um burnout, que foi trabalhando demais, que eu, a partir disso eu fui entender sobre qual é esse gatilho, por que eu trabalho tanto. E era uma fala que eu tinha na infância, da minha casa, e falarem que estava aperreado. Ou seja, eu fui uma pessoa que eu cresci escutando a palavra, eu estou aperreado. Então eu cresci, no meu entendimento, eu tinha que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, Eu comecei com 14. E dentro da minha casa, minha mãe falava assim, por que você tá fazendo isso? Você não precisa. E na minha cabeça, inconscientemente, eu não entendia. Eu digo, eu tenho que trabalhar porque na minha casa precisa. Então, minha vida toda foi trabalhando... Pra ninguém ficar aperreado. Entende? Então, assim, você quebra financeiramente, você quebra... E toda quebra é realmente um recomeço. O sucesso, eu costumo falar, né, mais uma vez, é a junção de quanto mais rápido você se levantar, quanto mais rápido você entender, e quanto mais rápido você entender que, ei, deixa eu deixar esse orgulho de lá, eu vou procurar ajuda. Eu não tô conseguindo sozinho, eu vou procurar ajuda. Para com esse negócio que, eu vou ser super-homem. Não existe, isso é coisa de filme. Eu preciso de ajuda em muitos momentos. Eu preciso de conselhos. Eu consigo me olhar, eu consigo analisar carinho muito fácil, porque eu tô te olhando de fora. Agora eu preciso ser analisado. E por mais que eu não concorde com a fala sua, eu tenho que, às vezes, parar e escutar. Será se não tem razão? Será se faz sentido? Por quê? Porque ela tá me olhando de fora. Ainda mais quando tem 2 ou 3 pessoas falando a mesma coisa. É um olhar de empatia. Hoje eu pago pra não entrar numa briga. Eu costumo falar, eu sou escorpião, né? Mas eu pago pra não entrar numa briga. E hoje eu penso muito, até na hora de falar. Eu era uma pessoa que eu falava, eu tentava te mudar em cima de uma mesa. Hoje, até numa discussão, se não concorda, eu só fico... Deixar a pessoa onde ela quer ficar. Né? Isso também é energia, Hoje eu poupo minha energia. Hoje eu gasto, né, em ambientes certos, em momentos certos. E uma coisa que a gente estava até falando, quando fala assim, Carlos, você vive em 2 mundos, né? Eu tô semanas, às vezes eu tô, numa mesma semana eu tô em 2 estados, 3 estados. Quando eu tô atendendo em São Paulo, minha equipe, quando eu chego em Teresina, eles já falam, eita, doutor, essa semana vem com tudo, fica todo mundo motivado, porque já sabe como é que eu venho um gás. Porque a sua energia puxa a outra energia, né? Então, assim, é um local que, querendo ou não, a gente respira, assim, trabalho, mas respira motivação, respira criatividade. Então... Sim, falando nisso, eu até anotei, vamos voltar mais um pouquinho aqui, não vamos terminar agora, não. Como é que é pra você? Porque, vamos lá, é 2 mentalidades diferentes. Está no Piauí, está em São Paulo. Então, está num lugar que as pessoas estão focadas, que as pessoas estão, desculpa a palavra aqui, cagando pra vida do outro, tá lá focado no seu, trabalhando, produzindo, as pessoas passam por você, cada um ali focado. Aí você volta pra cá, que as pessoas ficam querendo saber, ele não trocou de camisa hoje não. Não sei o quê, olha lá, tá falando uma coisa, tá fazendo outra. Como é que é isso, lidar com isso? Por isso que eu só uso preto. Eu costumo dizer, hoje foi difícil eu trocar de roupa, porque eu falo assim, não é possível. Todo vídeo eu tô de preto. Pra mim é mais fácil. Até pra pararem de falar, né? Mas brincadeiras à parte. De diminuir a fala, né? Mas, Karine, uma coisa que eu coloco na minha cabeça, assim. Aqui é um local onde eu coloco em prática o que eu aprendo. Se eu aprendo resiliência, se eu aprendo, às vezes, como dobrar uma pessoa, como entender sobre o pensamento, é a prática. Ou seja, se tem um momento hostil, eu acredito muito que na hostilidade a gente aprende pra caramba. Eu digo isso desde faculdade. Eu fui formado na Federal de São Paulo, onde eu sempre imaginava, Teresina é muito difícil. Quando eu chegar em São Paulo, nossa, vai ser aquele mundo, aquele hospital Dr. House. O Federal de São Paulo é um ambiente de guerra. Às vezes eu tinha que escolher qual das 3 marcas eu tinha que atender primeiro. Os 3 estavam em parada cardíaca e eu não tinha material, não tinha nada. Ou seja, hostilidade. Mas ali eu despertei meu senso de criatividade. Ou seja, ali eu tinha que se virar de agilidade. Salvar os 3. Ou seja, nos momentos hoje que eu tenho uma certa dificuldade, que eu chego às vezes numa roda de discussão, seja enfim, de fechar um negócio, quando aquele momento de dificuldade, aquilo ali para mim é treinamento. Então, hoje eu estar num momento, num ambiente que é difícil, o que eu não posso? Eu não posso viver nesse ambiente. Viver 100% nesse ambiente. Quando eu digo viver, eu preciso me abastecer em outro ambiente para quando chegar num ambiente de maior dificuldade, eu conseguir encarar. Por isso que eu vivo nisso. E as pessoas falam, você deve ser muito cansativo. Eu digo, para mim é ótimo. Para mim o aeroporto, para mim o avião é onde eu mais produzo. Eu boto um podcast, eu leio, eu me conecto com minha espiritualidade, eu abro meu computador, produzo 3 horas de voo, não é mais nada. Ou seja, até a hostilidade de um voo, de pegar avião, pra mim eu transformei num ambiente de quê? Você de mudança prazer. de mentalidade total. Né? Então, assim, é a prática. Hoje, qualquer que seja, eu encontrei um paciente difícil, eu não vou desistir.
Mas aquilo ali, se ele não quiser fazer, tudo bem. Mas a minha parte, não é simplesmente o que eu estou fazendo. Eu estou aprendendo sobre relação pessoal. Eu estou atendendo sobre como é que eu consigo falar, como é que eu consigo me conectar. Karine, eu costumo falar que o emprego mais caro do mundo, ele vai ser o emprego que está relacionado à conexão de pessoas. Hoje eu crio uma ideia. Eu tenho uma ideia, eu penso numa ideia, eu posso colocar uma máquina para executar. A máquina, a tecnologia, ela só vai acelerar o processo. Mas os empregos mais caros, as gestões mais caras, são aquelas aqui. Eu te digo isso por quê? Porque hoje, toda semana, eu sou... na verdade, eu sou rodeado de pessoas com propostas que, do ponto de vista financeiro, eu poderia estar, talvez, aposentado nas próximas 10 gerações. Mas eu entendo que é só pelo dinheiro? Não. Se eu tiver em algum ambiente que eu não consiga transformar pessoas, eu não estou fazendo nem meu propósito, eu não consigo colocar minha cabeça no travesseiro, eu não estou vivendo. Eu entendi, mas eu entendi até isso, até essa maturidade eu entendi no momento de dor. Então, assim, sejam apaixonados por problemas. Eu costumo dizer que tem 3P. Ame problemas. Tem 3P, não é os 3P do jogo que falam, não. São pessoas, problemas e processos. Pessoas, problemas e processos. Quanto mais processos você colocar, e quanto mais pessoas, mais problemas. Seja apaixonado por problema. Eu acordo todo dia e falo assim, o que eu vou resolver hoje? Tá Roberto Chiachica, eu sempre falo, quer ser rico, resolva problemas, né? Da mesma forma que a gente acha assim, a gente vê muito isso no lado empresarial. Eu tô abrindo uma nova empresa. Como é que você tá? Não, doutor, é muito problema, é muita pessoa. Mas quem escolheu foi você. E aí a gente passa por às vezes, 18 meses, geralmente o break-even, na maior parte das empresas, é isso dentro do segundo ano, né, de vida da empresa. E aí tá tudo bem, nossa, tá excelente. E aí o que tá fazendo agora? Eu vou montar outra empresa. Então entende uma coisa, a cada nova abertura de empresa, a cada novo empreendimento, são novas pessoas, problemas e processos. Então o empreendedor, ele tem que ser apaixonado por problema. Ele tem que ser apaixonado por processo. Ah, mas eu não consigo fazer. Contrata um especialista. Entende? Então, assim, não adianta você querer crescer, não adianta você querer empreender achando que é mil maravilhas. Porque no final das contas, ele só vê o jato que a gente usa. Ele só vê o helicóptero que a gente usa. Ele só vê a roupa de grife que a gente usa. Mas ele não quer passar pelos problemas que a gente passa. São quantos anos que você tem de mercado? 8 anos. 8 anos. Eu tô com 10 anos tentando fazer o que eu faço hoje. Certo? E eu já me reinventei de várias vezes. Todo ano. Faço 8 anos agora em junho. Tem, às vezes, um paciente, às vezes tem uma pessoa que fala assim, não, doutor, tá com um ano que veio assim. Eu digo, eu já mudei 2 vezes. Eu já mudei todo o processo 2 vezes. A gente está em constante evolução. É por isso que nossa mente é uma mente ansiosa, mas não é uma mente ansiosa patológica. A ansiedade, ela é energia. A ansiedade, ela faz parte do desenvolvimento. Com certeza. O que não pode... Eu amo a minha mente acelerada. Por isso, você que me critica, quer dizer pra você, eu vou ficar cada vez mais acelerada. E você que tem raiva, eu vou ficar cada vez mais insuportável. Porque a minha mente é... E é aquilo, o que não pode é que essa ansiedade, ela te traga um transtorno relacionado essa ansiedade tá fazendo com que eu não tenha energia. Essa ansiedade tá fazendo com que eu não consiga resolver. Essa ansiedade tá fazendo com que às vezes eu tô na reunião com o meu time aqui, eu tô brigando. Aí Exatamente. Não dá. A ansiedade, ela Agora, faz a ansiedade parte. produtiva, a ansiedade criativa, a ansiedade de ser inconformado. Tipo, uma pessoa que vai fazer uma reunião, já é a terceira vez que ela faz a reunião e ela tá falando a mesma coisa. Não dá. É uma improdutividade. Mas, se você... Eu sempre falo, gente, uma mente inteligente, ela é uma mente acelerada. Porque tem aquele ditado que fala que o cérebro, você não usa nem 2% da capacidade do cérebro, que isso não é uma verdade absoluta. Isso é uma metáfora para você entender a máquina que é o nosso cérebro. Então, tipo assim, não era para ser 2% de gênios no mundo. Era para ser 98% de gênios. E por que não é? Porque não tem estímulo. Agora, hoje o estímulo é errado. O estímulo hoje é a internet para tu ver coisas que não te acrescentam. O estímulo hoje é você ter que usar uma droga, é você ter que comer. Não era para ser assim. Era para ser um estímulo lá naquele tempo. Ei, desmonta aqui esse computador e monta ele aqui em tanto tempo. Era o estímulo de vai correr aqui e achar esse objeto e traz aqui. Era o estímulo de você criar, de você montar, o estímulo do quebra-cabeça, de saber em quanto tempo você vai. Por quê? Porque uma mente criativa, ela é uma mente que está acelerada. Agora, como você acabou de falar, é uma mente ansiosa, é uma mente com medo. Por exemplo, meu filho desenvolveu psoríase. Por quê? Porque ele ficava preocupado se ele ia dar conta de uma coisa. E isso é ruim. E isso Aí tem que olhar o ambiente, tem que olhar o que está acontecendo, o nível de cobrança. Mas a mente de, eita, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou construir isso, mãe, eu quero isso, mãe, eu vou ser isso, mãe, eu vou ser aquilo. Quer ser 10 coisas ao mesmo tempo, é ótimo. Porque na jornada ele vai descobrir o que ele pode. 3 horas e meia de podcast, minha gente? Quanto tempo?
Melhor podcast de tempo. É muito tempo, né? 1h30. Ah, só. Você que fosse com mais Tá tempo. vendo aí? Então é isso. Vamos só fechar aqui com chave de ouro, falando da A Nova Era. Você que é palestrante confirmado, o que as pessoas podem esperar do Carlos Portela? É o Carlos Portela médico que vai? É o Carlos Portela empresário? É o Carlos Portela creator que chama? É o Carlos Portela empreendedor? Quem é que vai subir naquele palco? Eu acho que vai subir naquele palco, acho que um novo Carlos Portela. Acho que até o Nova Era eu já vou estar diferente, né? A gente falou muito sobre uma nova fase. A gente está em constante mudança, a gente está em constante dinâmica. Mas eu não tenho dúvida que, Karine, você está fazendo no Piauí uma transformação. Sem dúvida, eu participei desde a primeira metamorfose, né? Sempre participei da primeira metamorfose e em todas as metamorfoses que eu participei, eu vi pessoas diferentes, dinâmicas diferentes, colaboradores diferentes, transformações diferentes. Então, para a Nova Era, eu acho que realmente o nome, ele condiz. Vai ser um dia que vai ser responsável pela principal mudança de mentalidade do estado do Piauí. Então, com certeza, eu darei o meu melhor, não só em termos de conteúdo, não só em termos de entrega, mas em termos de conexão. Eu sempre falo nas palestras um pouco da minha vida, isso é que conecta, tá? Mas gatilhos, ferramentas, metodologias relacionadas à performance, à produtividade, a principalmente como eu tenho energia para produzir, como eu tenho energia para performar, como eu tenho energia para resolver problemas, para pensar, para ser criativo. Porque não adianta a gente falar de marketing, não adianta a gente falar simplesmente de comercial, de ferramentas de vendas, se eu não tenho energia. Então, eu como médico, como especialista, como autoridade hoje no Brasil e no mundo sobre performance, saúde e produtividade, vocês podem esperar. Então, nos dias 5, 6 e 7 de abril, Teresina vai ser palco do maior evento de mudança de mentalidade do país. É isso. É isso aí. E eu tenho certeza absoluta, e eu quero deixar bem claro aqui, registrado nesse PodX, que eu tenho certeza que após esse evento, outros maiores vão vir, não só por mim, por outras pessoas. E eu vou me sentir muito feliz em saber, eu não tenho essa visão, fulano de tal vai copiar. Não, eu quero é que mais Karines façam isso. Eu quero que toda semana isso seja igual ao São Paulo. Todo final de semana tem um treinamento como esse, tem um mentor como esse aqui desenvolvendo o nosso estado. Eu quero que o Piauí, ele apareça na Forbes, ele apareça nas revistas, nos canais de TV como um estado que aumentou renda per capita, que hoje as pessoas não estão mais morrendo, elas estão vivendo, estão felizes, estão se desenvolvendo, que o estado recebeu grandes empresas e que as pessoas estão produzindo muito com saúde, com longevidade, com bem-estar. Então, esse é o propósito. Eu estou comprando uma briga, é uma briga espiritual, é uma briga mental, é um comportamento para que outras situações como essa, assim como um dia veio a primeira clínica de reabilitação, que deve ter sido muito difícil, assim como o primeiro produto, sei lá, de alimentação X foi criado aqui, foi difícil para essa pessoa também, assim como o primeiro jornalista talvez criou o seu primeiro jornal, aqui também vai ser o primeiro evento de mentalidade realmente, de performance, para que outros como esse surjam. E eu quero ser uma ponte para que isso aconteça. Eu quero que as pessoas lembrem que é possível, que elas acreditem que é possível, sim. E esse evento, eu gosto de falar, não é meu, ele não é da GoEx. Se fosse para ser meu, eu faria outra coisa. Ele não é, ele é nosso, ele é meu, ele é seu, ele é de todas as pessoas. Por isso que a gente tem várias oportunidades. Tem passaportes que a pessoa vai pagar R$ 89,90 por mês, é menos do que uma pizza. Então, ele é para quem realmente quer revolucionar. E se tiver 1.000 pessoas, vai ser o melhor evento. Se tiver 100 pessoas, vai ser o melhor evento, porque já estão todos pagos, né? Graças a Deus, passagem comprada e tudo. Então, se tiver as 3.000 pessoas, se tiver 4.000 pessoas, nós vamos dar o nosso melhor, ok? E é isso. Você sabe disso. Vamos nessa. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham anotado. Deixe aqui o comentário de vocês. Nos sigam nas redes sociais. Coloca aqui a ativação no PodX. Deixa sua mensagem aqui de como esse podcast tem impactado a sua vida. E, Carlos, muito obrigada por você ter apostado, ter acreditado. Eu falei pro Edson hoje que ele foi uma das pessoas que me deu a oportunidade. Através dele eu conheci outras pessoas que me conectaram com você. Então, obrigada mesmo por ser um incentivador, por ser um apoiador. E vamos nessa que o Piauí tem dom.
E é uma nova era. A gente vai Uma construir nova essa nova era. era. Obrigada, gente. Até o próximo podcast.